Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope da Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito de um sujeito que eu já fiz vários reacts, o senhor Gabriel Enes, mais conhecido como dono do vlog Rushduni Brasil. E eu posso dizer que, dentre essa apologética de fancaria protestonta, é um dos sujeitos mais repugnantes que eu já vi na internet. E por que eu digo isso de uma forma tão pesada, tão áspera? É porque esse sujeito tem aquele tipo de pensamento de militância que nós poderemos encontrar em qualquer movimento totalitário. Porque, na verdade, quando observamos a apologética dessas pessoas, eles nos veem, nós católicos, como se fossem inimigos a serem provocados e destruídos. Eles não disfarçam não somente um profundo ressentimento, como também um ódio que beira o patológico e o irracional ao catolicismo. E aqui, o senhor Gabriel Enes publica o seguinte vídeo com o título: Por que cada vez mais os meios de comunicação católicos têm atacado o protestantismo? Eu acho que a sua pergunta está mal empregada. Na verdade, os meios católicos não necessariamente atacam o protestantismo, mas se defendem dos ataques protestantes. Porque, dentre as inúmeras teologias contraditórias que muitos setores que podemos chamar de protestantes, embora evidentemente que os protestantes históricos não reconhecem em outros segmentos essa pecha, sempre há um espaço para achincalhar os católicos, e nós sabemos que muito da expansão do protestantismo no Brasil também teve aquela bateria de calúnia, de difamação, de injúria à Igreja Católica. Ou seja, esse pessoal odeia mesmo a Igreja Católica e talvez o sonho deles é o desaparecimento da Igreja. Isso se não houver o desaparecimento físico dos católicos, ou pelo menos aqueles que publicamente defendem o catolicismo, não? Mas vamos ver essa besteira aqui que ele vai falar, porque são 21 minutos de besterol. Eu vou tentar ser o mais resumido possível, e olha que é muito difícil, porque para cada erro e idiotice que alguém fala, nós temos que ter todo um tempo necessário para falar a verdade. Vejamos, vamos lá. Por que razão os papistas odeiam a reforma protestante? Nós vemos que cada vez mais os meios de comunicação católicos romanos têm atacado o protestantismo, atacado Lutero, atacado todo o desenvolvimento que a nossa fé teve ao longo de séculos e mostrado que isso é palha, que não importa, que foi uma grande manipulação dos moldes de uma Revolução Francesa, de uma Revolução Russa. Mas, como nós já temos demonstrado a partir de muitos vídeos, isso é mentira. Não é mentira. Pelo contrário, a reforma protestante, na verdade, foi uma revolução. E uma revolução em que um grupo herético se uniu ao poder estatal contra a Igreja Católica. Basicamente isso. Nós podemos, inclusive, ver essa revolução a partir do momento em que os estados nascentes, propriamente ditos, os chamados estados nacionais, se utilizam de uma revolta contra a Igreja Universal para consolidar cada vez mais não somente o seu próprio poder estatal, como também um sentimento nacionalista, já que essas igrejas que foram estabelecidas a partir da reforma, principalmente dentro do âmbito luterano e anglicano, são na verdade igrejas nacionais em que os chefes nacionais são nada menos do que os próprios reis. Então, aqui nós temos uma subversão do poder temporal contra o poder espiritual da igreja. E essa subversão foi violenta. Essa subversão levou a uma completa desagregação da cristandade, e dos 5 séculos para cá nós tivemos um processo lento e gradual de secularização e descristianização da sociedade. Isso aí é a obviedade da história da Reforma Protestante, embora evidentemente os reformados, os luteranos, os anglicanos alegarão outras coisas, alegarão a corrupção da igreja, alegarão talvez os abusos do papado no âmbito secular e assim sucessivamente. Só que o abuso, como se diz o ditado, não tolhe o uso. E, portanto, a resposta protestante aos problemas da igreja foi devastadora. Tão devastadora que o cristianismo perdeu prestígio. O cristianismo, enquanto forma institucionalizada, acabou simplesmente derrocando em favor do quê? De um modelo estatal laico que não tem confissão religiosa alguma.
E veja que a solução da aconfessionalidade do Estado, ou pelo menos de um Estado que não é mais cristão, surge justamente de segmentos protestantes que foram marginalizados por aqueles outros que se tornaram segmentos estatais. Isso acontece na Alemanha, isso acontece na Suécia, isso acontece na Inglaterra, quando os setores radicais do calvinismo, do puritanismo, ou então dos anabatistas, acessivamente, se sentem alijados e marginalizados dentro de uma política estatal que também é protestante, mas que não corrobora com essas divisões internas no próprio protestantismo. E aqui nós temos um país que foi fundado por esses radicais, que no caso são os Estados Unidos da América, no caso puritanos, calvinistas, presbiterianos e assim sucessivamente, em que se estabelece um Estado laico justamente porque cada radical reivindica o direito comunitário de existir. Cada heresia reivindica o seu direito comunitário de existência. Cada comunidade herética pode se afirmar como igreja. É isso que aconteceu. O resto é bobagem. E claro, o Gabriel Endes não foge à regra dos radicais. Vamos lá. Aqui, o que eu farei é algo diferente. Eu explicarei as razões, os motivos pelos quais papistas, especialmente um determinado grupo de papistas na internet, sendo mais específico, odeiam a reforma protestante. Olha, quando observamos que metade da população europeia deixou de ser católica, quando os católicos foram perseguidos e obrigados a aceitar uma fé imposta pelo Estado e pelo príncipe, em detrimento daquilo que se aceitava como Igreja Universal, e quando, durante mais de 100 anos, a Europa foi banhada em sangue de guerras e violência, então como é que a gente pode gostar da reforma protestante? Como é que a gente pode gostar de uma reforma que na verdade foi uma revolução que estabeleceu as bases do secularismo da modernidade? É evidente que ele vai negar isso, mas é uma coisa tão óbvia. De onde é que surge o secularismo? É só você fazer essa pergunta. Surge basicamente dos países protestantes e não dos países católicos. Os países católicos foram os mais reticentes ao secularismo. E se observarmos, por exemplo, a expansão do secularismo nos países católicos, vem justamente das ideologias liberais que são desenvolvidas em boa parte dentro do mundo protestante. O protestantismo britânico, o liberalismo britânico, o liberalismo americano, e sucessivamente. É evidente que nós temos um caso à parte na França, onde há a Revolução Francesa e sucessivamente, mas a Revolução Francesa surge como um contraponto à Igreja Católica, contraponto à monarquia e assim sucessivamente. Mas vamos lá. E mais, direi por quais razões nós devemos, muito pelo contrário, amar a reforma protestante. E quando eu digo nós, eu não digo apenas protestantes, mas também católicos romanos. A gente tem que ser masoquista, a gente tem que amar quem nos fudeu. Mas enfim, vamos lá. Você aqui é papista e me acompanha por um acaso? Você me ouviu bem, você deveria amar a reforma protestante. Nós temos que amar literalmente quem nos ferrou. Claro que Cristo diz para amar os nossos inimigos, mas não quer dizer que nós temos que amar a patifaria dos nossos inimigos, diga-se de passagem. Mas vamos lá. Quer saber? Fique aí até o fim desse vídeo. Eu sou... Ele tem um jeito que é irritante, pedante, de achar que ele está ensinando alguma coisa a alguém. Isso é que é o mais pitoresco desse apologeta de fancaria. Ele fala assim com aquela empáfia de que está acima de você. Mas é um idiota prepotente de marca maior. Vamos lá, vamos, besteirão. Eu sou Gabriel Ennis e demonstrarei aqui por que papistas odeiam a reforma e por que há boas razões para amá-la. Fique comigo até o fim, deixe o seu like, comente, se inscreva e vamos que vamos. A Igreja de Roma foi completamente incapaz de se igualar à reforma em matéria de teologia. Aqui, realmente, ele poderia ser, assim, a bufonaria cômica. Ele está dizendo que a teologia da reforma protestante é superior à teologia católica. Tá bom, meu caro Ennis, me explica essa teologia maravilhosa que conseguiu destruir a cristandade. E vamos, através das bobagens que ele fala, tirar as conclusões do porquê a teologia protestante destruiu a cristandade. Deu todo o substrato de confusão espiritual que fez a cristandade degringolar. Vamos lá, vamos ver o besterol. Diga-se de passagem, o debate que os reformadores se engajaram é uma questão muito difícil de ser respondida. Como eu sou salvo? Pela primeira vez na história, esse debate ele teve a repercussão, a grandeza que merecia. Nós vemos homens como Clemente, Orígenes, Tertuliano,
abordando a questão da salvação, mas nunca de uma maneira robusta o bastante, em um debate visceral o bastante em torno dessas questões. Temos na figura de Agostinho, talvez o maior precursor intelectual da Reforma Protestante, mas foi somente no século XVI e no século XVII que essa questão foi definitivamente respondida. Sabe o que eu achei interessante? Esse pessoal falar de Agostinho como se Agostinho fosse um proto-reformado, quando na verdade o que os protestantes fazem com a patrística é a mesma coisa que eles fazem com a Bíblia. Em outras palavras, eles fragmentam os versículos, ou pelo menos dão entonações a certas ideias que eles tiram subjetivamente da Bíblia, e a partir disso eles acham que é a verdadeira doutrina. O mesmo se faz com Agostinho. Pega-se somente uma parte fragmentada, mal feita, da soteriologia agostiniana, mas ignora, por exemplo, o fato de que a visão agostiniana também está inserida dentro de um ambiente institucional católico, dentro de um ambiente em que o próprio Santo Agostinho oficializa e afirma não somente a catolicidade, como também o aspecto da tradição, do magistério e assim sucessivamente. Então, quer dizer, pegar Agostinho de uma forma parcial, transformando numa espécie de protestante, quando na verdade Agostinho foi um homem, até o dia de sua morte, obediente à Igreja Católica e em particular à Igreja de Roma, revela tão somente o aspecto fraudulento que a Reforma se apropriou de Agostinho. Basicamente isso. Agostinho nunca foi contra o livre-arbítrio. Agostinho jamais chegaria à conclusão, por exemplo, absurda de Calvino, de negar o livre-arbítrio, de negar a cooperação do homem no que diz respeito ao influxo da graça e da fé. Ele nunca chegou a esse ponto. Mas os calvinistas, com uma interpretação porca e enviesada de Agostinho, tal como fazem também com uma interpretação porca e enviesada da história da igreja e também da própria Sagrada Escritura, é evidente que, pela ótica calvinista, Agostinho seria necessariamente um reformado. Por quê? Porque a ótica é deformada. Não é reformada, mas deformada. E, portanto, é muito ridículo um sujeito desse que não deve ter chegado nem a 1/1000 da obra agostiniana, de repente querer arrotar superioridade moral à teologia católica. Teologia que certamente ele não entende e cuja leitura é sempre uma leitura enviesada e uma leitura tendenciosa, além de preconceituosa. Vamos lá. E não foi respondida pela Igreja de Roma, mas sim por Calvino e por aqueles que o sucederam. A Igreja Que bela merda, vamos lá. de Roma, tendo em vista todo o desenvolvimento da Reforma e todo o sucesso da Reforma no norte da Europa, procurou se afastar daquilo que havia sido definido pelos reformadores. E nesse esforço por se afastar da Reforma, ela admitiu o semi-pelagianismo. É fato que no papel, os católicos romanos eles negam o pelagianismo, mas na prática, o que existe lá é um semi-pelagianismo. Esse cara não sabe nem o que é semi-pelagianismo. Primeiro que o semi-pelagianismo já foi condenado pela igreja lá pelos séculos V, VI e assim sucessivamente. O caso é que esses sujeitos têm uma visão islâmica de Deus. Qual é a visão islâmica de Deus? É uma visão totalitária de Deus. Deus decide tudo. Inclusive você vê calvinistas achando que quando um mal acontece é porque é vontade divina. Então, na verdade, o calvinismo chega ao ponto de levar as pessoas ao gnosticismo. Porque há uma confusão muito grande entre o que é vontade divina e o que é vontade humana. E na verdade Deus acaba sendo indiretamente responsável pelo mal. Porque da feita que existe, como eles chamam, uma graça irresistível que predestina as pessoas ao inferno, muito antes de elas existirem, por um puro decreto divino, sem qualquer relação ou conexão no que diz respeito à ação e até o modo de, digamos, de agir com essas pessoas, né? Ocorre que transforma Deus numa criatura arbitrária e injusta. Basicamente isso. O calvinismo é uma doutrina ilógica do ponto de vista do bom senso. Até porque a Sagrada Escritura nega o calvinismo. Se há pessoas que foram criadas para serem condenadas, segundo o galardão calvinista, no entanto a Bíblia diz justamente o contrário, que Deus cria o homem para ser salvo e não para ser perdido. Ora, vamos analisar, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e alhures, que
Paulo de Tarso fala para que façamos orações, intercessões e súplicas por todos os homens, porque Deus quer a salvação de todos e que todos tenham conhecimento da verdade. Veja que aqui nós temos uma decisão de Deus. Deus cria o homem para ser salvo. Deus cria o homem para que haja comunhão com ele. Deus quer a salvação de todos. Em outras palavras, se Deus quer a salvação de todos, então não parte de Deus a perdição, mas do próprio homem. E aqui, evidentemente, Paulo de Tarso mostra claramente que o livre-arbítrio não é suprimido. Existe um influxo da graça em cada pessoa. Isso não tem nada a ver com o semi-pelagianismo, porque o semi-pelagianismo parte da pressuposição de que a graça age por vontade humana. Claro que, por exemplo, no caso do pelagianismo, não há nem mesmo influxo da graça. Mas no caso do semi-pelagianismo, é como se a graça dependesse da vontade humana. Não, a graça é dada para todos, independentemente da vontade humana. Porém, quando a graça age sobre as pessoas, Deus opera e o homem coopera. Então Deus respeita o livre-arbítrio, e quando mais um homem se entrega a Deus, mais Deus age sobre o homem. Então existe uma relação entre Deus e o homem na ação da graça. É essa que é a grande questão e a grande sacada. E o protestante não. O protestante crê numa doutrina fatalista, numa doutrina pessimista da natureza humana, em que realmente existem pessoas que foram criadas somente para se perderem. E essa perdição é pura decisão divina. Ora, mas isso contradiz a própria Sagrada Escritura. Ainda que Deus saiba quem são os eleitos, mas Deus, acima de tudo, quer salvar todos. Jesus Cristo não morreu por meia dúzia de pessoas. Ele não morreu pelos calvinistas. Ele morreu pela humanidade. Ele morreu por todos. Como também ele mesmo prega. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não está dizendo ide pregai o evangelho aos salvos, ide pregai o evangelho aos escolhidos, ide pregai o evangelho aos eleitos. Não, ele não diz isso. Ele diz a toda criatura. E podemos ir mais além. A parábola da semente mostra como age a graça mediante a fé e como o homem recebe essa graça. Então nós temos inúmeras questões bíblicas que negam frontalmente o calvinismo. Mas veja que esperar coerência do protestantismo é você esperar que um animal irracional comece a pensar como homem. Porque o protestantismo ele é anti-intelectual na sua essência. Ele é irracionalista na sua essência. E ele tem uma certa carga de subjetivismo que degrada frontalmente a teologia. Eu poderia citar inúmeros versículos mostrando que a graça irresistível calvinista ela é herética. O próprio Paulo fala, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quer dizer, ora, se muitos são chamados e poucos são escolhidos, então Deus chama. Só que nem sempre as pessoas querem ouvir. Então, para nós católicos, se a pessoa se perde, é por culpa própria, não é por culpa de Deus. Porque Deus não é a causa do mal. A causa do mal está no homem. E assim sucessivamente. Vamos lá o besterol. É a continuidade das ideias de Pelágio. Nós vemos que a Igreja Católica Romana hoje ela acredita que a salvação ela se dá pela fé, pelas obras. O que é um erro combatido, diga-se de passagem, por Agostinho. Muitos séculos antes, Agostinho de Hipona, para quem não sabe, tenho visto que existe muita ignorância em torno do verdadeiro legado que Agostinho de fato desenvolveu nas redes. É aquela história. O protestante que pega uma parte enviesada de Agostinho, parcial, fragmentária, tem mais conhecimento sobre o nosso grande autor patrístico do que os católicos, segundo essa besta quadrada desse retardado. É isso que ele está falando. Claro, quando Agostinho fala da autoridade da igreja, não vale. Quando Agostinho fala da autoridade dos sacramentos, não vale. Quando Agostinho fala da oração dos mortos, não vale. Quando Agostinho fala da caridade, não vale. O que vale apenas é uma visão soterológica que foi adaptada por Calvino. E distorcida, diga-se passagem. Né? Vamos lá. Ele se opôs frontalmente à ideia de livre-arbítrio nos moldes de Pelágio e afirmou a predestinação. Papistas, eles admiram Agostinho na sua visão da sacramentologia, mas o negam no que toca à soteriologia.
Isso é um grande erro, muito pelo contrário. Se Agostinho fosse negado dessa maneira, então por que nós não aceitamos Pelágio? Por que não aceitaríamos Pelágio? Foi justamente o contrário. Sabe o que é o negócio? É que é o seguinte, esse sujeito, ele é o tipo do cara tão mesquinho, tão intrigante, que além de ele não conhecer o debate teológico entre Pelágio e Agostinho, ele também tão pouco conhece os documentos da Igreja Católica. Veja uma coisa interessante sobre a questão da fé e das obras. É possível que, dentro dessa ideia de fé e obras, possa haver heresias pelagianas no modo de agir de certos católicos e até mesmo de certos protestantes? Sim, é possível. Mas uma coisa é a ação de certas pessoas, outra coisa é a doutrina católica. A doutrina católica ela não é pelagiana. Ela não nega o valor da fé e da graça. Mas quando esse cara nega o valor das obras, ele está negando a carta de São Tiago. São Tiago diz na cara desse cabeça de piroca: tu me mostras a fé, eu te mostro as obras. A fé sem obras é morta. Ué, se as obras são inúteis para a salvação, então por que diabos Tiago fala claramente que a fé sem obras é morta? Ora, ele está colocando as obras como um elemento importante para a afirmação da fé. Nós podemos ir mais além. De certo, não somos justificados apenas pela fé, mas também somos justificados pelas obras. Isso está em Tiago. É por isso que Lutero, segundo diz as más línguas, queria tocar fogo na carta de Tiago. Por quê? Porque não se adequava à justificação somente pela fé pregada pelo protestante. Nós somos justificados pela fé e justificados pelas obras. Isso está em Tiago. Como o próprio Paulo de Tarso também fala, nós também seremos julgados conforme nossas obras. Então, essa dissociação cognitiva entre a graça divina e a ação humana é, na verdade, uma negação de uma virtude teologal que, segundo Paulo, é a principal virtude, que é a virtude da caritas, a virtude da caridade. Nós temos 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. E a caridade é a mais importante de todas. Por quê? Porque a caridade, ela nos leva ao amor divino. Porque quando falamos de caridade, nós não estamos falando de caridade no sentido como um espírito entende a caridade, ou seja, apenas uma filantropia, eu estou ajudando uma pessoa. Não, a caridade ela tem um elemento sobrenatural que, mediante a fé e a graça, existe uma conexão, uma relação de amor a Deus, e através da relação de amor a Deus, existe também a relação de amor a todos os homens. E observe esse detalhe importante. O calvinista, quando ele diz que existem pessoas que você não tem que fazer nada porque elas estão absolutamente condenadas, ele não tem caridade. Na verdade, o calvinismo é uma religião egoísta. É uma religião que parte da pressuposição de que cada pessoa subjetivamente se julga eleito no plano salvífico. Vejam que todos esses calvinistas são uns cu-doces presunçosos, que eles já se acham, né, imbuídos de uma salvação, como se eles tivessem uma iluminação gnóstica contra uma realidade aparente que se esconde sobre quem será salvo e quem não será. Ou seja, o calvinista decide quem será salvo e quem não decide, né? Baseado num critério subjetivo que ele deduz a partir do quê? A partir do fato de que ele aceitou a doutrina calvinista da salvação. É muita palhaçada isso, né? Para dizer o mínimo. Mas vamos lá. A Reforma Protestante, o que ela fez? Ela deu voz a Agostinho, que havia dado voz no seu tempo ao próprio apóstolo Paulo. Não tem nada a ver, meu filho. A Reforma Protestante não deu voz a Agostinho. A Reforma Protestante deturpou Agostinho. Acabou com Agostinho. Pobre Agostinho. Se ele soubesse que as suas obras seriam usadas para pregar as piores heresias do universo. Mas vamos lá. Agostinho não era um gnóstico. Longe disso. Ele foi alguém que fez o apóstolo Paulo falar no seu tempo. Agostinho se colocou contra Pelágio, um monge que veio da Britânia e propagou ideias que colocavam a natureza humana como incólume ao pecado. Pelágio considerava que o pecado de Adão, que ocorrera no princípio, era um mero mau exemplo a ser seguido. O homem poderia se salvar pelas suas boas obras. Pelágio tinha um grande ímpeto moral. Ele queria salvar a igreja da sua corrupção. Tinha, posso dizer, boas intenções, mas errou numa questão fundamental, que é a questão da salvação. A igreja de Roma seguiu este homem. E por seguir esse homem, que tinha falhas já apontadas por Agostinho no século V, não se mostrou à altura da teologia da Reforma. Olha, Enes, você é um mentiroso patológico. Mentiroso patológico. Primeiramente, se isso fosse verdade o que você está falando, então por que a igreja não ensinou Pelágio, ensinou Agostinho? É justamente o contrário. A igreja nunca negou o valor à fé
e nunca negou valor à graça. O que você está falando é coisa tão absurda e tão bizarra que mostra que não somente você tem um desconhecimento da teologia católica, você tem um desconhecimento da história católica, como também eu digo claramente que você é mau caráter. Além do desconhecimento, existe a má fé, existe a mesquinhez de querer atingir a fé católica, baseada tão somente num ressentimento pessoal que você tem por ela, por conta, claro, de uma ideologia fundamentalista, radical, que você é do ponto de vista calvinista. Deixa eu explicar uma coisa, o que é o calvinismo no âmbito cultural e político. Você sabe por que, dentro dos Estados Unidos, da Inglaterra, da África do Sul, dentre outras coisas, você sabe por que são sociedades tão radicalmente racistas? Vocês sabem por que isso? Isso tem a ver com o calvinismo. Tem a ver com o fato de que os puritanos que chegaram nos Estados Unidos, ou que chegaram, por exemplo, principalmente os holandeses na África do Sul, como eles eram calvinistas, eles se achavam, evidentemente, os eleitos de Deus. E aquelas pessoas que viviam, entre aspas, o paganismo, como os negros ou os indígenas, eles eram considerados pessoas desprovidas da graça, desprovidas da salvação. E esse tipo de ideologia justificou, inclusive, o genocídio. Façam uma comparação entre a colonização luso-hispânica e a colonização anglo-americana, anglo-saxônica. Por que os índios foram, em geral, dizimados na América do Norte? Primeiro, porque a sociedade puritana, estabelecida pelos ingleses e demais outros povos germânicos que vieram dos Estados Unidos, tinham o quê? Uma visão de uma supremacia, não somente racial, como também dentro de uma visão teológica de um povo eleito, escolhido contra aqueles povos indígenas que eram comparados aos povos de Canaã. Havia inclusive uma restauração de certos aspectos do Antigo Testamento dentro da ideia do povo eleito. O mesmo se pode falar do segregacionismo que acontecia na África do Sul. É um segregacionismo de matriz calvinista. Então, o calvinismo criou essa ideia de homens eleitos perfeitos e aqueles que são amaldiçoados. Então, você não se mistura com os amaldiçoados. Claro que quem determina quem é eleito e amaldiçoado é o lindo, maravilhoso calvinista, dentre os quais o Sr. Gabriel Enes. O Sr. Gabriel Enes, ele deve se achar o eleito de Deus falando toda essa lorota, toda essa bosta que ele solta pela boca. É basicamente assim que funciona o raciocínio calvinista. E a colonização hispânica e a colonização portuguesa? Porque nós somos um povo mestiço. Porque o católico pensava, nós temos a missão de evangelizar. Nós temos a missão de salvar almas. Nós temos a missão de que todas as pessoas podem ser salvas. Isso quebra, com certeza, o paradigma dessa ideia da graça irresistível. E aí nós tivemos a evangelização dos índios no mundo hispânico. Nós tivemos a evangelização dos índios negros na América Portuguesa. E não somente isso, mas a miscigenação, porque todas as pessoas são filhos de Deus, são iguais, são a imagem e semelhança de Deus. E portanto, a igreja ela tem uma concepção integrista da natureza humana. Enquanto a posição calvinista é uma posição segregacionista e racialista. Tem tudo a ver. Será que é mera coincidência que todo país de tradição britânica, holandesa, do norte da Europa e que tem matriz calvinista seja sociedade racista, segregacionista e filha da puta? Ah, meu filho, para! Então nós podemos dizer que a Igreja de Roma odeia a Reforma Protestante, primeiramente porque ela não se equipara à teologia dos reformadores. A Igreja Católica teve uma reação no século XVI porque vocês queriam destruir fisicamente a Igreja através de reis apóstatas. O que aconteceu na Inglaterra de Henrique VIII e depois de Eduardo VI? Propriedades confiscadas, monges, padres presos, a fé católica proibida, católicos martirizados, Sir Thomas More, arcebispo Fisher. Na Suécia foi a mesma coisa, com os Vasa. Na Dinamarca também, na Alemanha idem, e assim sucessivamente. Não foi uma questão de que vocês são superiores teologicamente. A teologia protestante é tão superior, cara, que todo país protestante que eu conheço, talvez com exceção dos Estados Unidos, que ainda sobra um pouquinho de religiosidade, e detalhe, o catolicismo está crescendo nos Estados Unidos, mas fora isto, vocês são os países mais ateus e materialistas do universo. Vocês não têm nada a ensinar ao católico do ponto de vista da fé.
Vocês não têm santos, vocês não têm nada. Vocês têm, na verdade, um arremedo doutrinário confuso, prolixo, em que vocês não conseguem nem mesmo unificar os cristãos. Qual calvinista consegue unificar o cristão? A única igreja que exorta a unidade, exorta ao convite ao diálogo, exorta ao convite a discutir assuntos teológicos para que se chegue num denominador comum é a Igreja Católica, e mais particularmente a Igreja de Roma. A Igreja Católica é a única que de fato tem espírito universal. Essa seita vagabunda que você participa não tem universalidade alguma. É só um merda ditando regra pra todo mundo, cagando regra pra todo mundo, dizendo que todo mundo é herege. E você fica vivendo essa briga, nessa putaria doida. E você só não se mata entre si porque existe Estado laico. É só por isso. Então, mediante a esse ressentimento, o que ela faz? Ela procura denegrir um movimento enorme que foi o protestantismo. Se nós analisarmos no cômputo geral do cristianismo, o cristianismo declinou. É isso que nós temos que entender. Vamos lá, o besterol, vamos lá. A isso, lamentavelmente, espantalhos são criados dos reformadores. Como já vi pessoas falando por aí que Calvino foi um ditador, que Lutero foi um assassino, que Lutero tinha um passado negro. Se você for procurar qualquer grande historiador da vida de Calvino, da vida de Lutero, você não vai encontrar nada disso. Não vai? Como não? Que tipo de historiador você diz que é grande? Sabe o que eu acho interessante desses caras? É que ele tem aquela idiotia triunfalista típica de um ignorante, quando na verdade nós percebemos apenas aquele facciosismo ideológico que poderíamos ver, sei lá, no PSTU ou no PT. Olha só, nunca antes nesse país, parece o Lula falando assim, nunca antes nesse país aconteceu isso. Quer dizer, o cara se coloca assim numa espécie de exclusivismo. Não, filho, vamos analisar o seguinte: 1500 anos de história cristã foram católicas e, claro, sem prejuízo dos ortodoxos. E nos últimos 500 anos, o que aconteceu com o cristianismo? Olha só a Europa, meu filho. A Europa se descristianizou. Os próprios Estados Unidos estão se descristianizando. E quando não se descristianizam, estão se catolicizando. Quem é que está espalhando o modelo liberal, democrático, laico no mundo todo? É país protestante, não é católico. Quem é que está espalhando todas essas agendas horrorosas, anti-família e anti-religião? São países católicos? Não, são países protestantes. Junto com o capital judaico, vocês puxam o saco. Mas vamos lá. Há pessoas que fizeram trabalhos muito competentes sobre Lutero, muito competentes sobre Calvino, e você vai perceber que existe zero dessas ideias falsas que vêm propagadas por aí. Não, é o seguinte, é porque você lê somente mitologia protestante. Basicamente isso. Claro, se você ler a Reforma pela ótica de quem defende a Reforma, claro, vai parecer lindo, maravilhoso, que coisa magnífica, enfim. Mas se nós analisarmos com uma certa imparcialidade, nós vamos perceber que as sementeiras da secularização e da descristianização estão no protestantismo. E nós vamos explicar mais além aí, porque ele vai tocar sobre os pontos doutrinários do protestantismo, que vai ser até risível. São raras as ocasiões em que eu tenho discussões com papistas que tocam questões fundamentais. Há um debate genuíno entre protestantismo e catolicismo romano. E esse debate ele precisa se concentrar principalmente na questão das autoridades últimas. A autoridade última para o protestantismo é a Escritura Sagrada. Então, diferente do que os papistas falam, nós temos um princípio de unidade entre nós, que é o princípio formal da Reforma, que é o sola escritura. Não, meu filho, esse princípio formal que você chama sola escritura, isso é só um pretexto. Na verdade, não existe sola escritura, existe sola doxa. Eu costumo dizer que o protestante coloca como artigo de fé a sua opinião sobre a escritura e não necessariamente a escritura. Tanto é verdade que vocês tiram conclusões desconexas, díspares e contraditórias em nome da escritura. Então, logo, podemos deduzir que a sola escritura não pode ser um artigo último, nem pode ser um princípio de fé. Primeiro porque, do ponto de vista histórico, ele é falso. Vamos analisar uma coisa bem básica. Nos 1500 anos de história cristã, onde estava a sola escritura? Não estava. Toda a tentativa protestante de argumentar a favor da sola escritura é sempre uma deturpação, uma distorção ou uma manipulação da história. Claro, toda revolução precisa ter uma justificativa histórica, né? Uma justificativa para existir, evidentemente. E claro, eles precisam criar precedentes históricos que supostamente poderiam ser encontrados na igreja primitiva. Mas partindo da pressuposição de que até o século IV nós não tínhamos nem mesmo cânone definido, e eu poderia dizer que a definição canônica até hoje
é bastante diferenciada em alguns pontos em várias igrejas da sucessão apostólica, então a sola escritura se vê comprometida na própria configuração do cânon bíblico. Por quê? Toda a fundamentação que temos do cânon bíblico partiu de uma autoridade que não foi a própria escritura. Foram justamente aquelas pessoas que testemunharam, aquelas pessoas que guardaram, aquelas pessoas que de fato tinham a ciência do ensino do que era a escritura. Porque a escritura ela não existe por conta própria. Na cabeça do protestante, ele parte da pressuposição de que a Bíblia é um fetiche. A Bíblia é um objeto, né? É um objeto como se tivesse vida própria e não um reflexo de um ensino de uma institucionalidade que foi, no caso, a igreja. A igreja é um corpo vivo de pessoas de carne e osso que testemunharam uma história sagrada e um conjunto de ensinos sagrados dados por Deus, no caso, nosso Senhor Jesus Cristo, e que só posteriormente uma parte desse ensino foi escrita. Uma parte, porque a outra parte foi guardada pela tradição oral. E tanto o magistério, vamos pegar as três bases da igreja no que diz respeito a fontes de fé: o magistério, a Sagrada Escritura e a tradição oral. Todas elas estão na Escritura. O magistério começa com quem? Com os próprios apóstolos. O próprio Jesus Cristo é um magíster. E os apóstolos herdam essa autoridade do magíster máximo, que é o próprio Deus. E os apóstolos repassam para os bispos essa autoridade. E falam em nome de quem? Em nome da igreja, em nome da eclésia, em nome do corpo místico. Isso também é bíblico. Como também é bíblico a tradição? Sim. Paulo de Tarso fala várias vezes a tradição dos apóstolos, a tradição que vos damos. A tradição por oralidade ou escritura está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Claro que o processo vai dizer que a tradição desapareceu, não sei o quê. Isso não é histórico. Se a tradição desaparecesse, a Bíblia desapareceria, porque a própria configuração do cânon bíblico só pode ser afirmada a partir de um magistério de ensino que definiu o que é o cânon bíblico. Da mesma forma que a sola escritura não tem razão de ser no protestantismo, porque ninguém segue fundamentalmente a sola escritura. Segue uma opinião particular que ele extrai a partir do que ele entende por escritura. Então, existe alguém que fala em nome da escritura. E esse alguém, de fato, estabelece os parâmetros daquilo que chamamos de ortodoxia. Ou então, heterodoxia, como você queira chamar. Como eu sou salvo? A resposta disso está na Escritura. O princípio material da reforma é a justificação pela fé mediante a graça de Deus. O seu princípio formal é a Escritura. A Escritura é entendida por nós como a autoridade suprema. Não. Se a Escritura fosse a autoridade suprema, vocês não teriam trocentas opiniões em torno dessa autoridade suprema. Na verdade, a autoridade suprema do protestante é sua própria opinião sobre o que é Escritura, sobre o que é cristianismo, exclusivamente. A Escritura não pode ser um fundamento por si mesmo. Ele é fundamentado em alguma coisa ou em alguém. Alguém afirmou a validade da Escritura. Alguém afirmou o que é a Escritura. Alguém afirmou a autoria da Escritura. E esse alguém tinha a incumbência e a autoridade para fazer isso. Vamos lá. Já a Igreja de Roma pensa que há uma outra autoridade suprema. É claro que os papistas vão dizer que eles creem no tripé: tradição, igreja e escritura. Mas na prática, como bem demonstrou o teólogo holandês Herman Bavinck, a grande autoridade da Igreja de Roma é a própria igreja. E quem é que fala isso? Paulo de Tarso. A igreja é a casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Quando falamos do tripé, tradição, magistério e sagrada escritura, claro que a tradição e a escritura foram guardadas por alguém vivo que ensina, que foi a própria igreja. E nisso você está certo, senhor Enes. De onde é que você vai tirar a autoria da escritura, se não da instituição que guardou, compilou e escreveu parte da escritura? Quando Paulo de Tarso escreve suas cartas, ele está escrevendo em nome de quem? Da igreja, porque ele é chefe da igreja. É a igreja escrevendo para a igreja. Quando observamos, por exemplo, os evangelistas relatando as cenas da vida de Nosso Senhor, quem é que escreve? A própria igreja, porque essas pessoas eram membros da igreja e isso era um ensino guardado pela igreja. Foi a igreja que fala, é a igreja que fala em nome de Cristo, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Quando você diz que as escrituras estão acima de tudo, isso aí
serve a título retórico, porque na prática você se considera autorizado a falar em nome da Escritura. Então, na prática, a sua opinião está acima da Escritura. Simples assim. Vamos lá. A própria igreja é quem define o que é certo e o que é errado. E o que você está fazendo aqui, Gabriel Edes? Não é você quem está definindo o que é certo e o que é errado para a igreja e para a cristandade? Não é você quem fica cagando regra por aí de teologia, pressupondo que a sua opinião é autorizada para falar alguma coisa sobre fé cristã? Você não é diferente da igreja. A diferença, se podemos dizer assim, é que a igreja afirma claramente o que é lógico, o que é racional. Ao contrário de você dizendo que não é a opinião minha, é a opinião da Escritura. Claro, é a opinião da Escritura segundo você. Vamos lá. A própria igreja define o que é certo em matéria de tradição, o que é normativo e como ler as Escrituras. E nisso a igreja está certa, justamente porque a forma como você lê as Escrituras, vamos pegar o seguinte, o cânon bíblico, o nome dos autores, a estrutura, por exemplo, de como entendemos a Bíblia, isso tudo foi dado pela igreja. Foi dado por quem? Foi dado por quem? Por Calvino, por Lutero? Não. Eles não tinham prerrogativa em torno disso. Quem fez isso foi a igreja. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Só um idiota como você não entende. Então, é muito raro você ver pessoas discutindo nesse nível. E eu realmente tive, em alguns momentos aqui na página, algumas discussões muito produtivas com alguns papistas, em torno da questão da autoridade última. Por que a autoridade última não pode ser a igreja? Porque a igreja, ela tem o seu fundamento, assim dirá João Calvino, na doutrina profética e apostólica. A doutrina profética e apostólica é precisamente o que está nas Escrituras. Aqui nós temos um raciocínio circular do próprio Calvino. Veja, como é que a igreja pode se basear nas Escrituras, quando na verdade foram as Escrituras que foram escritas pela igreja? Ele parte da pressuposição de que a igreja surge porque existe uma Escritura. Não! Errado. Totalmente errado. A igreja existe porque Cristo estabeleceu a igreja. E isso porque, se nós falarmos de cânon bíblico do Antigo Testamento, nem na época de Cristo esse cânon era definido. Foi a partir da tradição cristã que se configura. E quando nós falamos de configuração, nós temos que entender o seguinte. Qual era o texto que os primeiros cristãos usavam para afirmar as profecias do Antigo Testamento e testemunhar, inclusive, o advento de Nosso Senhor, e não só de Nosso Senhor, mas o advento do novo povo de Deus, que no caso é a igreja. É a Septuaginta. Mas os judeus da Palestina, que rejeitaram Nosso Senhor, não aceitam a Septuaginta. Ou pelo menos, se eles usaram de a Septuaginta, foi no sentido de um critério puramente comparativo. Eles criaram uma nova configuração canônica, chama-se a Tanar. Então, observem que mesmo a configuração do Antigo Testamento é segundo uma tradição e é segundo uma forma pela qual essa instituição vê a Sagrada Escritura. Então, a Sagrada Escritura, ela não é um elemento espontâneo. Ela reflete justamente o modo de pensar e o modo de encarar não somente os aspectos proféticos que são cumpridos com o Nosso Senhor, como até nisso, no caso, quando nós falamos de escritura do Novo Testamento, essas escrituras foram redigidas dentro da igreja. Ora, se as escrituras foram redigidas dentro da igreja, então quem tem autoridade para falar sobre esses escritos é quem as escreveu, que é a própria igreja. E da mesma forma, quando nós falamos de Antigo Testamento, qual é o Antigo Testamento legítimo ou aproximado daquilo que os primeiros cristãos acreditavam, quem pode afirmar que aquele cânon é o mais aproximado daquilo que os apóstolos acreditavam? A igreja. Então não tem escapatória. Na verdade, o raciocínio de Calvino é um raciocínio viciado e, do ponto de vista histórico, sem valor algum. Nós, como professamos a Escritura como palavra de Deus, não idolatramos um pedaço de papel. Não, na verdade vocês idolatram sim um pedaço de papel. Vocês acham que o pedaço de papel tem vida própria. É um fetichismo da Bíblia, na verdade. Vocês são idólatras da Bíblia. Letras impressas. Mas nós temos reverência em relação à própria palavra de Deus, que é transmitida naquelas letras impressas, de fato. Não só transmitida nas letras impressas, como também transmitidas na própria igreja, através dos sacramentos, através dos ensinos que são guardados pela tradição, etc. Ora, vamos pensar de uma seguinte forma. Se essa leitura impressa que ele está alardeando, assim, exaltando, é a palavra de Deus, só que essa palavra de Deus, ela um dia foi palavra oral. E nós temos que entender que quando nós falamos que a Bíblia contém a palavra de Deus, nós temos inúmeras narrativas ali, pelas quais explicam de como o verbo encarna entre nós. Porque nós temos ali também testemunhos de pessoas.
Deus inspira essas pessoas, mas essas pessoas escrevem e colocam seus respectivos estilos e perspectivas, ainda que haja inspiração divina. Então, por exemplo, querer deduzir a partir daí, tá, que a palavra de Deus é apenas um texto escrito e não uma sucessão de ensinos e também de acontecimentos que foram testemunhados por pessoas. E quem é que pode dizer que essas pessoas não tiveram autoridade para falar isso? E aqui nós colocamos a seguinte pergunta: quem eram essas pessoas? Os apóstolos e os evangelistas. Quando eu falo evangelista, evidentemente eu estou falando dos discípulos, dos apóstolos, Lucas e Marcos. E eu pergunto para vocês, o que eles eram? Eles eram a igreja. O Espírito Santo atuava sobre o corpo místico. O que é o corpo místico? Era o conjunto de fiéis que eram reunidos sobre a mesma fé, um único batismo, mesmo corpo, mesmo Espírito e mesmo e único Deus. Onde isso você vê no protestantismo? Isso fica para vocês. É o conteúdo da revelação que nós entendemos como inspirado. É o conteúdo da revelação que nós entendemos como palavra de Deus. Só que esse conteúdo inspirado também teve pessoas inspiradas e também teve uma instituição que é inspirada, porque, como já a própria Sagrada Escritura diz, coluna e fundamento da verdade, corpo místico de Cristo, cujo Cristo é o cabeça, 1 Coríntios 12, e assim sucessivamente. Vamos lá. É a partir da palavra de Deus que eu entendo, por exemplo, o ministério de Cristo. Quem é Cristo? Como que as profecias se cumpriram na pessoa de Cristo? A igreja, ela não é capaz de me ensinar isso. Como é que é? A igreja não é capaz de te ensinar isso? Ora, idiota, o evangelho não é ensino da igreja? Você acha que o evangelho caiu aonde? Da sua cabeça, assim, puf? Não, filho. Quem foi que escreveu os evangelhos eram membros da igreja. Então como é que você diz que a igreja não é capaz de te ensinar isso? Meu Deus! Olha, eu fico impressionado porque esse pessoal tem um problema sério de esquizofrenia mental para falar uma coisa dessa. Vamos lá. Se ela ensina isso mediante o que ela aprendeu nas escrituras. Não, filho, aqui você está falando besteira. As escrituras do Novo Testamento foram redigidas por cristãos. Foram redigidas por membros da igreja. Então não é que a igreja seguia a escritura. A igreja fez a escritura e ensinou a escritura. Ela produziu a escritura. Porque ela foi inspirada por Deus. Se você não acredita numa igreja inspirada por Deus, então você necessariamente, por uma conclusão lógica, você também não vai acreditar em textos inspirados por Deus. Porque esses textos foram escritos por pessoas. Vamos analisar outra coisa interessante. Por que nós acreditamos no Antigo Testamento? O Antigo Testamento foi um escrito judaico, dentro do ambiente judaico. E por quê? Porque os judeus foram inspirados por Deus. Mas é interessante que Protestanto, para negar a importância da participação da igreja no cânon bíblico, eles precisam inventar a seguinte lógica maluca: os judeus foram inspirados quando escreveram o Antigo Testamento, mas a igreja não foi inspirada quando escreveu o Novo Testamento. Isso aí, desculpa, mas é uma esquizofrenia que você precisa realmente procurar muito remédio controlado para sua cabeça. O que a igreja de Roma tem de correto é aquilo no qual eles concordam conosco, sobre a Trindade, sobre a Cristologia, a ponto de... Sim, a Trindade e a Cristologia. Quem foi que ensinou a Trindade e a Cristologia? Foi a Sagrada Escritura? Eu respondo, não foi suficiente para ensinar. Na verdade, foram os concílios da igreja que ensinaram como devemos entender a Trindade, como devemos entender a Cristologia. Um exemplo clássico disso. Eu pergunto para você, protestante, onde é que está a Trindade na Bíblia? Você que leu a Bíblia várias vezes e trocentas vezes, cadê a Trindade na Bíblia? Você vai falar, não, mas existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim, mas eu não estou falando do Pai, Filho e Espírito Santo, estou falando da palavra Trindade. A palavra Trindade é um ensino do magistério da igreja. O entendimento teológico da Trindade não está suficientemente claro na Bíblia, embora seja, evidentemente, encontrado na Bíblia. Mas a terminologia conceitual, como também a terminologia teológica, ela não está muito clara na Bíblia. Outra coisa que também não está na Bíblia, ele falou de Cristologia. Durante muito tempo a igreja discutiu sobre a questão da homoousia, ou seja, da substância de Cristo ligada à substância divina, e também da união hipostática, ou seja, Cristo tem duas naturezas na mesma pessoa, a natureza humana e a natureza divina. Quem foi que ensinou isso? Está na Bíblia? Onde é que está descrito na Bíblia essa descrição
da união hipostática e da homosia. Não está. Isso é um ensino do magistério, isso é um ensino da própria igreja. Então, como é que você quer invalidar a igreja segundo as escrituras? O que você está falando é uma coisa completamente absurda, ilógica e sem sentido. Não tem valor histórico algum. De contato entre o protestantismo e o catolicismo. E todos esses pontos de contato, o que foi defendido especialmente nos 4 primeiros concílios da igreja, que são aqueles que as pessoas mais citam como os reconhecidos pela cristandade ocidental, podem ser explicados à luz da escritura. Observe uma coisa interessante aqui. Ele está partindo da pressuposição de que a escritura por si mesma foi um fator de inspiração. Se isso fosse verídico, o bispo que negou a divindade de Cristo também usava muito bem a escritura. Qual era a argumentação do arianismo para negar a divindade de Cristo? Você tem inúmeras cenas dos evangelhos, seja em Mateus como também em João, e muitos outros, que parecem, a princípio, negar que Cristo seja Deus. Vamos analisar, por exemplo, Cristo no Getsemane, quando diz: Deus, faça a sua vontade, não a minha. Digamos assim. É claro que quando Jesus Cristo fala aqui, ele está sentindo o aspecto da humanidade dele. Ou seja, Deus sentindo as limitações da humanidade. Mas você tem Deus Pai e Deus Filho conversando conjuntamente. Por exemplo, Jesus Cristo fala: eu e o Pai somos um. Antes de Abraão existir, eu sou. Porém, Jesus Cristo também fala: o Pai é maior do que eu. E na interpretação dos arianos, ou daqueles que negam a divindade de Nosso Senhor, ou dizem que talvez ele seja uma criatura divina e não o Filho consubstancial ao Pai, quem poderia negar necessariamente que os arianos estivessem incorretos dentro dessa interpretação? Quem negou foi a tradição da igreja. Quem negou foi o magistério da igreja. Foi o magistério da igreja que determinou claramente o que é a Trindade. Então não foi somente assim, a Trindade segundo as Escrituras. Sim, as Escrituras foram importantes, evidentemente, mas elas não foram importantes isoladamente. Elas precisaram também de todo um substrato de ensino magisterial e tradicional que fez do arianismo uma heresia. Justamente porque, na prática, o arianismo teria 2 grandes problemas. O primeiro problema é, evidentemente, negar a divindade de Nosso Senhor. Justamente por uma visão puramente estrita de Deus. Que Deus só seria também uma pessoa, e não 3 pessoas. O segundo ponto é que, se alguém afirmasse que Jesus Cristo seria uma divindade menor, então nós teríamos o quê? Uma divisão de naturezas entre o Pai e o Filho. E aqui nós teríamos um politeísmo. Como, aliás, é o erro que cometem muitos testemunhos de Jeová. Eles falam claramente de Cristo, ora negando a sua divindade, ora dizendo que eles são divinos. É uma confusão tão doida de teologia que eles não entendem esses nuances. Eles são meio burros, né? Mas é isso que acontece. Então, a Sagrada Escritura, por si mesma, ela não pode ser fonte única de fé. Na verdade, eu poderia dizer que a Sagrada Escritura, por si mesma, é fonte de várias heresias. Agora, como você sustenta a autoridade infalível da igreja? Uma igreja que ao longo de séculos vem se contradizendo, voltando atrás em decisões tomadas em concílios, voltando atrás em matéria de tradições já estabelecidas. Eu não sei de onde é que a igreja se contradisse até agora. A igreja preserva os 7 sacramentos, a igreja preserva o cânon bíblico, a igreja preserva todos os mesmíssimos dogmas de fé que ele citou nos concílios, então cadê a contradição? O problema do protestante é que ele não sabe que na igreja existem pontos que são dogmáticos, são infalíveis, e existem outros pontos que são meramente pastorais e temporais. Ele não sabe diferenciar as duas coisas. Então é por isso que eles fazem essa confusão. Aí, por exemplo, quando a igreja tinha uma postura X e depois ela muda certa postura, então eles acham que a igreja é contraditória. Não, não é que a igreja é contraditória. É que dentro daquela circunstância determinada, ela agiu pastoralmente perante aquele problema, perante aquela circunstância, e depois ela mudou porque ela viu que havia realmente circunstâncias diferenciadas, mas só que ela preserva os mesmos dogmas. Essa que é a diferença. Vocês não sabem essas definições peculiares da igreja. Vamos lá. Já falamos isso na nossa live com o Francisco Torinho. Demonstramos várias contradições da Igreja Católica Romana. É só você conferir aqui no card, em algum lugar desse vídeo. Mas nós podemos dizer o seguinte: os católicos romanos não são capazes de fazer uma frente consistente ao protestantismo. Mediante a isso, eles caem no ressentimento. E para se mostrarem como mais inteligentes, como mais capazes, eles vendem um produto que muitas pessoas compram e o tomam como o próprio cristianismo, quando nós já demonstramos em vários vídeos que não é. Do que eu estou falando? Da filosofia clássica. Sabe o que eu acho interessante? É que o ressentido é ele. O cara grava trocentos vídeos falando mal da Igreja Católica. Aí nós respondemos, evidentemente. Aí, no caso, quem se passa por ressentido somos nós.
vai entender a lógica maluca desse protestante. A lógica meio doentia. Mas vejam que todos os inimigos da igreja têm essa postura. Eles querem atacar sempre, denunciar, caluniar, insultar, injuriar. Mas quando a gente reivindica o direito de defesa, eles querem ainda negar o nosso direito de defesa. Esse sujeito é uma das criaturas mais nojentas, mais repugnantes que eu já vi na internet. Ele consegue ser mais nojento e repugnante do que Iago Martins. Por quê? Porque é boçal, é presunçoso. E o cara não é inteligente. É isso que mais me espanta. Ele não tem nada que seja novidade para mim quando eu ouço de apologética protestante. É sempre os mesmos lugares comuns. É mesmo sempre aquelas intriguinhas, sabe, aquelas fofoquinhas de comadre? Aquelas mesquinharias. Aquele tipo de linguagem venenosa. Vamos ser bem sinceros, você vê sinal de santidade no cara desse? Olha pra cara desse homem. Faça o seguinte, faz uma comparação entre um sujeito como esse, que fica fazendo intriguinha, fofoquinha de igreja católica, que fica dando uma de cagador de regras da humanidade. Faça uma comparação com um santo da igreja católica. Faça uma comparação com a modéstia de um São Tomás de Aquino. Eu pergunto, qual obra protestante suplantou, por exemplo, a Suma Teológica? Qual obra protestante suplantou Agostinho? Porque ele está dizendo que a reforma protestante é o auge. Auge de quê? De quê? Qual obra suplantou qualquer autor católico do ponto de vista da dogmática protestante? Nenhuma. Nenhuma. São sombras. São sombras. Eu não conheço nenhum filósofo cristão superior a São Tomás de Aquino ou Santo Agostinho. Não conheço. Nenhum autor reformado, nem Lutero, nem Calvino chegaram aos pés do nível de sofisticação filosófica desses dois grandes filósofos da cristandade. E que são, para a inveja dos protestantes, católicos. Vamos lá. Filosofia professada por Platão e Aristóteles. Em nossos vídeos, nós temos criticado a filosofia clássica, demonstrado como ela, em seus princípios fundamentais, em seus axiomas básicos, conflita com o que seria uma filosofia cristã. Então nós vemos que o que explica essa ojeriza de alguns papistas em relação à reforma protestante é o puro ressentimento. Mas esse não tem nada de ressentimentos. Os únicos ressentidos são vocês. Vocês vivem 5 séculos de ressentimentos. Esses ressentimentos não se limitam aos católicos, são vocês mesmos que brigam entre si. O calvinismo é uma ruptura do luteranismo. Aí você tem inúmeras rupturas menores de puritanos, presbiterianos, tantas facções internas e tantas brigas entre vocês. Aí sabe o que acontece, senhor Gabriel Enes? Você vê a Igreja Católica pela sua régua moral. Não, nós nos defendemos das críticas de vocês. Nós mostramos que você é um embusteiro e que você está errado. E qual é o ressentimento que nós teríamos? A única coisa que nos deixa aborrecido são as toneladas de calúnias, de mentiras e de distorções que você espalha, como protestante. Com essa pose presunçosa. Cara, sério, Deus que me perdoe. Eu não quero fazer pré-julgamento das pessoas, mas eu não vejo você no céu, cara. Eu não consigo ver gente como você, com essa pose de bufão triunfante, realmente com santidade. Não vejo misericórdia em você, não vejo generosidade, não vejo caritas em você. Eu vejo muita arrogância, muita boçalidade. Você me lembra muito o fariseu da parábola de Nosso Senhor, tá? O publicano realmente é verdadeiramente católico. Você não, é um fariseuzinho, cagador de regra, escrevinhador e publicador de vídeos ruins de Dador do ponto de vista teológico, muito ruins. Vejam que eu já estou há um bom tempo aqui refutando apenas 8 minutos e eu só vejo besteirol, é a mesma ladainha, não muda em nada. Vamos lá. Esse ressentimento, ele constitui a totalidade do que pensa a Igreja de Roma? É o que nós veremos no próximo bloco. Eu não sei que ressentimento ele está falando. A Igreja de Roma tem uma postura, em geral, conciliadora. Quem tem uma postura agressiva, hostil, sectária, é o protestantismo. E como? Como é que a gente pode explicar esse sectarismo? Ora, se você tem 30 mil seitas diferentes, muita gente vai dizer, mas onde é que você tirou essas 30 mil seitas? Bom, existem trabalhos falando sobre isso. Outros dizem que são 40 mil, outros dizem que são 50 mil. Por quê? Porque vocês não se entendem. Porque mostra radicalismo, extremismo. E mesmo entre os extremos vocês não se entendem. E mesmo entre os extremos vocês se digladiam entre si até se matarem. Vocês podem até ter uma política de boa vizinhança, quando é conveniente.
Mas no geral, eu já testemunhei, porque eu tenho amigos meus que são presbiterianos. Você tem uma igreja presbiteriana que começou lá, aí de repente um sujeito brigou, aí surge 2, aí depois surge 3, 4, 5, 6, aí multiplica uma porta de igreja. O que chama isso? Desunião, rancor, intriga, dentre outras coisas. O ressentimento fica por vossa conta, Gabriel Enes, porque eu só vejo ressentimento na sua linguagem. É do começo ao fim. E eu já debati com você por escrito e mostrei que você é uma pessoa burra, você é estúpido, você é muito tolo. Na segunda metade do século passado, ocorreu o famoso Concílio Vaticano II, que redefiniu muitas doutrinas da Igreja Católica Romana. E quando eu digo redefiniu, eu estou sendo preciso, tendo em vista que muitas posições que a Igreja Católica Romana tinha sobre diversos assuntos foram preteridas em favor de posições mais aderentes à modernidade. Hoje, basta você olhar para o atual Papa e você vê muita revisão do que já foi definido em matéria de doutrina. O meu ponto aqui não é demonstrar como que a Igreja de Roma mudou em relação ao Concílio de Trento, eu já fiz isso em outras ocasiões. Aqui, eu quero citar como Roma vê o protestantismo. Como que a Igreja de Roma hoje enxerga a reforma protestante. É como esses papistas de internet dizem que é? De maneira alguma. Nós sequer podemos ser chamados de hereges hoje pelos papistas. Não, na verdade vocês podem ser chamados de hereges. A diferença é que a Igreja mudou a linguagem para abrir o espaço para o diálogo. Porque a igreja percebeu que também brigando por brigar não adianta também. Então, observem que parte da própria igreja o chamado à unidade. Essa é que é a grande sabedoria da igreja. Eu estava lendo recentemente um livro que eu indico para vocês, de um jurista alemão chamado Carl Schmitt. Carl Schmitt é um jurista muito polêmico. Eu poderia dizer que talvez seja um dos filósofos políticos mais polêmicos do século XX. E ele tem um livro, um livreto, na verdade, um panfleto chamado Catolicismo e Forma Política. E ele fala que uma das qualidades do catolicismo é que o catolicismo tem uma capacidade profunda de conciliar os opostos. Por quê? Porque a igreja consegue guardar seus princípios de uma forma muito consistente, mas ao mesmo tempo ela tem uma flexibilidade tal de se adaptar a inúmeros contextos em que ela consegue conciliar coisas que podem parecer muito opostas. Inclusive, Carl Schmitt usa um termo muito interessante que ele chama do complexum oppositorum, a complexidade da oposição, mais ou menos a tradução, que esse é o caráter do católico. O católico tem uma capacidade de harmonização de conflitos, justamente porque ele tem um caráter representativo de algo transcendente. A igreja ela afirma basicamente a representação dessa transcendência que é a própria pessoa do Cristo presente no mundo. A igreja tem uma sabedoria tão peculiar, mas tão peculiar, e que eu confesso que quando eu comecei a me interessar pela igreja, eu ficava tão perplexo com isso, que aí dá para entender, por exemplo, que você nunca vai buscar unidade de fé, por exemplo, num idiota desse. Esse idiota não concilia com ninguém. Ele simplesmente é um sujeito rancoroso, um sujeito ressentido, um sujeito pretensioso, que gosta de apontar o dedo para todo mundo, mas ele não tem nada que possa conciliar, por exemplo, as denominações protestantes. Ele não tem como afirmar nada. A igreja tem. Até porque também um respaldo institucional da igreja assim a obriga. Então, quando a igreja muda a linguagem com relação aos protestantes, chamando-os de irmãos separados, esse cara não sabe. Por que vocês são irmãos separados? É porque vocês estão fora da comunhão. Vocês não têm a comunhão perfeita com a igreja. Claro que aqui nós temos a questão da discussão sobre a graça. Existem fluxos da graça até mesmo entre pessoas que não são necessariamente cristãs, mas que talvez se tivessem perfeita ciência da fé cristã, e em particular o catolicismo, elas seriam necessariamente católicas. Tá? Então aqui é uma outra questão do debate a respeito da graça. Mas seja o que for, esse cara que faz uma crítica à Igreja Católica, achando que a Igreja Católica está se contradizendo, deixa eu te falar uma coisa, Gabriel Enes, você é muito burro, cara. Você está fazendo um grande elogio à Igreja Católica. Vamos lá. Nós somos entendidos como irmãos de outras comunidades cristãs. Irmãos separados. O que são irmãos separados? O que a igreja entende como a reforma? A reforma foi um divórcio. A reforma foi uma separação que causou um grande mal aos cristãos. Então, o que nós pensamos dos protestantes? Queremos que vocês sejam irmãos de fé de verdade. Queremos que vocês se integrem à comunidade cristã.
Então, por que a igreja chama vocês de irmãos separados? Porque vocês não estão unidos à verdadeira fé. Claro, eu poderia até falar de uma experiência que eu conheci de um casal protestante de matriz reformada, tá? E eu fiquei muito amigo deles. E uma vez eu fui ler os fundamentos de fé deles. De fé reformada deles. Eu poderia dizer que 80% do que eles acreditam é genuinamente ortodoxo. O problema são os 20%. Então a igreja, ela avalia isso. Ela avalia esses pormenores. E a partir desses pormenores, ela tenta aproximar para a integralidade da fé. Ou seja, essas pessoas, de certa forma, têm pontos que são comuns aos cristãos católicos. Mas, ao mesmo tempo, falta aquele cadinho, que podemos dizer errôneo de fé, em que podemos consertar. Eu acho interessante esse sujeito dizer, olha, os católicos têm muitos pontos em comum conosco, como se ele fosse autoridade por alguma coisa. Inverta a situação. Porque quem estabeleceu todos esses critérios autoritativos de fé fomos nós católicos, não vocês. Vocês vieram depois, muito tempo depois. Vamos lá. Você vê um esforço enorme de papas tentando aproximar a Igreja Católica Romana de outras igrejas, o que envolve igrejas protestantes, como a Igreja Anglicana e a Igreja Luterana, que têm se aproximado de Roma. Inclusive, Bento XVI aceitou a conversão em massa de muitas pessoas da comunhão anglicana. Olha só os frutos dessa aproximação. A Igreja Anglicana passa por uma crise profunda de fé na Inglaterra. Hoje em dia tem mais católico na Inglaterra do que anglicano. E de repente você vê os membros da comunhão anglicana, da Igreja Alta Anglicana inclusive, e essa discussão dura mais de um século. Na verdade não começou com o Concílio Vaticano II. É mais de um século. Você lê, por exemplo, até mesmo na época do Cardeal Newman, no século XIX, o Cardeal Newman foi um anglicano que se converteu ao catolicismo. Aliás, você tem muitos ingleses anglicanos que se converteram ao catolicismo, como por exemplo Chesterton e assim sucessivamente. Eu estava vendo até mesmo um texto de um padre inglês chamado Adrian Fortescue. O Fortescue, ele escreveu um livro sobre o papado e ele falava sobre a questão dos anglicanos quererem aproximação com a Igreja Católica, inclusive aceitando a autoridade do Papa, mas só que eles tinham alguns problemas de natureza doutrinária. Então esse debate é muito mais antigo que o Concílio Vaticano II. Mas segundo esse bobão, não. Ah não, foi a igreja que mudou o discurso. Meu amigo, você tá por fora, cara. Há outras igrejas orientais das quais Roma tem procurado se aproximar. Há alguns meses atrás eu fiz um vídeo mostrando que a Bíblia não foi feita pela Igreja Católica, gerou um hate danado dos papistas. A Bíblia não foi feita pela Igreja Católica. A Bíblia caiu do céu timbrado com a Sociedade Bíblica do Brasil. Eu já vi os argumentos. Esses argumentos são tão fracos, mas tão fracos, chegam a ser vergonhosos. Inclusive tem aquele palpiteiro do Lucas Gestas querendo bradar as igrejas ortodoxas sobre a questão do cânon bíblico. Ele passou vergonha, porque ele foi refutado por um ortodoxo. Isso que foi o mais engraçado. O André Luiz, meu caro André Luiz, um grande abraço. Aí eu posso dizer irmão de fé, porque sendo ortodoxo, ainda que teríamos nossas diferenças, eles são a Igreja da Sucessão Apostólica, tem os 7 sacramentos e assim sucessivamente. Mas vamos lá. E alguns papistas vieram falar assim, ah não, a Igreja Católica Romana está em comunhão com outras igrejas do Oriente. Sim, mas isso é algo recente. Isso se deu uma busca pela Igreja Católica Romana se aproximar de outras comunidades de fé. Isso... Aqui nós temos um outro problema. Por que será que a Igreja de Roma é a única que busca a conformidade da união das demais igrejas? Porque observe, nós tivemos os problemas dos cismas, né? Tem o cisma de Calcedônia, depois o cisma oriental e assim sucessivamente. E muitas igrejas orientais se aproximaram da Igreja de Roma e aceitaram o primado de Roma, o primado papal. É porque existe uma razão de ser para isso. A razão de ser é a unidade do corpo místico, que é representado na figura do bispo de Roma em comunhão com as outras igrejas e assim sucessivamente. Nossa, meu Deus do céu, quanta bobagem. Vamos ver o Mr. Isso tem sido bem sucedido em algumas localidades, não em outras. Então a gente percebe que até mesmo em termos de narrativa, a perspectiva católica romana não se sustenta historicamente. Como é que não sustenta historicamente se a Igreja de Roma é a única que busca a unidade propriamente dita? Mas vamos lá. Se você pega o curso do professor Lucas Gestas, você vê que o primeiro grande cisma da história da igreja não foi o cisma do Oriente, muito menos a Reforma Protestante. A história do cristianismo sempre foi cheia de cismas. Então o que acontece no catolicismo é a criação de uma narrativa que procura ludibriar pessoas ignorantes, pessoas que não se deram ao trabalho de ler vários livros de história do cristianismo e compreender o desenvolvimento dessa religião, que é
Sabe o que eu acho mais engraçado? É esse pulha, esse vagabundo idiota, querer justificar as divisões e os cismas como se a unidade institucional não fosse necessária à igreja. Sabe o que eu acho mais patético de vocês, apologetas protestantes? É vocês quererem justificar as brigas que ocorreram, as separações, como algo contrário à unidade da igreja. A Sagrada Escritura fala da unidade da igreja. Se afastem-se dos hereges. Evitem aquelas pessoas que criam falsas controvérsias. E observem que, por que em Calcedônia houve uma separação? Porque havia igreja nestoriana e igreja monofisista. Igreja que negava a união hipostática, a união das duas naturezas na mesma pessoa. Ou seja, o monofisismo, que dizia fundamentalmente que só havia uma natureza divina, e o nestorianismo, que separava a natureza divina da natureza humana. Aí, segundo esse idiota, defender a unidade católica é uma narrativa. Então, ele vai ter que dizer que toda aquela exortação apostólica à unidade de fé, mesmo corpo, mesmo espírito, em Efésios, em 1 Coríntios 12, as exortações de Pedro para se afastar dos hereges, para se afastar... Não, isso aí, sabe o que é? Isso tudo, sabe o que é? Isso é uma narrativa, segundo esse imbecil. Esse idiota, esse sequelado. Por que protestante, quando busca a história da igreja, sempre busca a história para justificar a divisão e não a unidade? É claro que o protestantismo nunca buscará a unidade. Porque o protestantismo parte de uma afirmação individualista e subjetivista da fé. Esse é o grande problema do protestantismo. A Igreja Católica é a única instituição que realmente busca unidade e tem a qualidade para buscar a unidade, porque ela tem uma história, não é uma narrativa, ela tem uma história concreta, real. E protestante não, fica fazendo intriguinha, sabe? É aquela coisa da picuinha. É por isso que existem trocentas seitas, é porque trocentas picuinhas diferentes. Enquanto a Igreja Católica chega com ortodoxo, vamos conversar, vamos chegar numa unidade de fé, chega com luterano, e olha que os luteranos debatem com os católicos desde a época do Concílio de Trento. Embora muitos tradicionalistas não saibam, mas desde o Concílio de Trento, os luteranos foram chamados a participar, para debater. Como, por exemplo, depois do cisma do Oriente, a igreja, em vários concílios, chamou a igreja ortodoxa para chegar em um determinado acordo. Então, o que a igreja está fazendo no Concílio Vaticano II não é uma novidade do concílio, salvo para bestas, mesquinhos, fofoqueiros de paróquia intrigantes como ele, que precisam justamente justificar a divisão porque eles só causam a divisão. Eu tenho certeza que esse sujeito é uma voz isolada, dentre outras pessoas que também têm vozes isoladas e que não concordam com as besteiras que ele fala. Vamos lá. É um desenvolvimento complexo. Como diz um amigo meu, a história da igreja é como você tá viajando de um avião. Você vê tudo lá de cima. É uma maravilha. As cidades são bonitas. Agora, a partir do momento que você desce, você anda por uma cidade, você vê sujeira. Você vê casas feias. Você vê uma série de detalhes que você nunca teria percebido de cima de um avião. Assim é você estudar a história da igreja de maneira superficial, de cima do avião, e de maneira profunda, indo lá embaixo e compreendendo as nuances, as ambiguidades, os desenvolvimentos históricos. Os papistas de internet não fazem isso. Eles... Não, filho, é justamente o contrário. O problema é que você só vê sujeira, é que você só vê intriga, você só vê picuinha. Mas você não percebe que dentro dessa sujeira, dessa intriga, dessa picuinha, existe um projeto maior, chama-se a própria cidade. O fato da cidade ser suja, o fato da cidade ter problemas internos, não quer dizer que ela deixe de ser cidade. A superficialidade está em você só ver peculiaridades e você não vê o conjunto. Boa parte dos protestantes fazem isso. É só a picuinha, é só a intriguinha. No fundo, você não acredita na missão sobrenatural da igreja. Você não acredita nisso. A missão sobrenatural está em você, que você se acha um inspiradinho pelo Espírito Santo, o salvo de Deus, aí você fica julgando 2 milhões de história pela sua régua moral. Esse que é o grande problema. Estão comprometidos com uma narrativa. Essa mudança de visão que a igreja... Como se ele não tivesse uma narrativa. A narrativa da divisão, a narrativa da desagregação, a narrativa da intriga, a narrativa da fofoquinha de paróquia, mas enfim.
a Católica Romana teve em relação ao protestantismo e em relação a outras igrejas se deu uma vez que a igreja começou a estudar. Os próprios clérigos e intelectuais católicos romanos começaram a perceber que a modernidade era um desafio muito grande e que houveram descobertas na área da historiografia que redefiniram suas crenças. Por isso o Vaticano II aconteceu. Eu sei que uma galera gosta de falar que existia uma conspiração, que os maçons tomaram a igreja. Existe inclusive o movimento sede vacantista, que vai sustentar que o atual Papa é um usurpador. E diga-se de passagem, eu entendo que os sede vacantistas são mais consistentes do que essa bolha papista de internet que fica batendo na gente. Porque você tem razão, porque os sede vacantistas são muito parecidos com vocês protestantes. Eles negam a autoridade eclesiástica, eles negam a igreja instituída, eles negam os sacramentos, eles negam o Papa, eles negam os bispos. Então, realmente, vocês estão abraçados entre si. Vocês vão morrer abraçados, vocês sede vacantistas e protestantes, porque na prática vocês são muito parecidos. Vocês são parecidos no sectarismo. Eu pergunto, vocês acham que o sede vacantismo é capaz de unificar qualquer coisa? Vocês acham mesmo que essa seitinha, que se acha mais eleita de Deus do que toda a humanidade, parece um calvinismo católico, né? Ou um jansenismo assim meio estranho? Eu pergunto, vocês acham que o tal do irmão Diogo lá do Controvérsia Católica, um esquisitoide lá, que diz as más línguas, parece que estava falando da doença do Papa Francisco, ou que ele chama de usurpador, etc. Você acha que aquele cara é capaz de unificar alguém? Você acha que ele é capaz de ter um espírito católico, universalizante, tal como a igreja tem até hoje, mesmo no Concílio Vaticano II? Eu acho que o vesgo do Controvérsia Católica é uma versão gourmet em relação a essa cabeça fálica que você está vendo aqui no vídeo. São praticamente o mesmo tipo psicológico sectário. O que muda talvez são os argumentos, alguma coisa ali e acolá. O ornamento muda, mas a essência é a mesma. pelo menos eles admitem que essa atual Igreja Católica Romana é uma igreja corrompida, que a verdadeira Igreja Católica Romana, ela está escondida, está resguardada, mas não se encontra nesse mainstream que a gente vê por aí. Sabe o que eu acho interessante? É que o herege protestante precisa pegar outras heresias para afirmar contra a igreja instituída. Observem, por exemplo, que dentro da chamada pré-reforma, todas as heresias são exaltadas, ainda que elas sejam todas contraditórias. Os valdenses são exaltados, os albigenses, os patarrinos, sei lá, se bestar os espirituais franciscanos, se bem que os espirituais franciscanos não são sedutores porque eles eram monges, mas enfim. Aquele puxa-saco da monarquia inglesa, o John Wycliffe, ou então aquele sujeito chamado João Ganso, chamado Jan Hus, né? O João Ganso, que era puxa-saco do nacionalismo tcheco, e enfim. Todos eles são desagregadores em sua essência, são heréticos desagregadores. Então, o protestantismo precisa realmente exaltar um princípio histórico desagregador do passado para defender o princípio histórico desagregador do presente. Simples assim, não é mesmo? Em que nós temos um Papa que definiu que casais homossexuais devem ser abençoados, em falas muito infelizes, que tem despertado até mesmo indignação de católicos conservadores. Cara, você já viu o que a igreja presbiteriana já faz? Ou a igreja luterana? Ou a igreja anglicana? Eu acho interessante esse pessoal pegar o texto do Fiducia Supplicans, do Papa Francisco, que fala sobre bênção a pessoas. Na verdade, não é bênção a casais. Ele não está abençoando a situação de fato. Ele está simplesmente estabelecendo bênçãos informais a certas pessoas individualmente em situações de pecado, como por exemplo um homem que vive com outro homem, ou uma mulher ou um homem em segunda união, enfim. Mas só que essas bênçãos, elas não têm validade sacramental e elas só servem mesmo para que a pessoa seja acolhida e tenha o sentimento necessário e seja motivada a se converter verdadeiramente. Então, por exemplo, aqui ele maldoso que é, ele não fala que muitas igrejas presbiterianas nos Estados Unidos já casam gays. Já casam. Os luteranos também. Os anglicanos nem se fala. Vai lá na igreja anglicana, ou pode ser algumas igrejas chamadas episcopais, você tem já casos de reverendos assumidamente homossexuais, você tem reverendo trans, etc. Então, o senhor Enes, olha para o seu rabo primeiro, que é muito mais sujo que o nosso. Por quê? O Papa Francisco não mudou o sacramento católico, ele não mudou nenhum tio relacionado à união matrimonial. A união matrimonial continua sendo entre homem e mulher, continua sendo uma união indissolúvel, não aceita divórcio, acabou.
Continua isso até hoje. A diferença apenas é que a igreja abre espaço para uma maior misericórdia àquelas pessoas que têm segunda união. No caso da igreja querer acolher essas pessoas a despeito da situação irregular entre elas, como também aquelas pessoas que são homossexuais que vivem com, sei lá, com seu companheiro, mas ao mesmo tempo afirmando claramente aquela máxima de que nós amamos os pecadores, mas odiamos o pecado. A igreja não mudou absolutamente nada no que diz respeito a afirmar a ilicitude do casamento gay, como também a ilicitude dos casamentos de segunda união. Vamos lá. Logo, percebam como que a própria visão que esses papistas criam da religião protestante é uma visão falsa, uma visão que sequer se esmera na visão da Igreja de Roma. O Papa não é o único problema da ICAR nos dias de hoje. Todo o alto escalão da ICAR está comprometido com uma visão, no mínimo, controversa. Há, inclusive, infiltração globalista dentro do Vaticano. Olha, cara, me diga uma coisa, só para dar uma voadora em você. Igreja calvinista já casa gay. Tem cultura woke, politicamente correta da pior espécie. Igreja luterana já tem todas essas merdas possíveis. Vá lá na Alemanha e você já encontra toda uma igrejinha liberal. Anglicano nem se fala. Aí você agora vem dar uma de papo de que nós somos uma igreja globalista? Eu encontro igreja protestante a favor da interrupção legal da gravidez. Eu encontro igreja protestante inclusiva LGBT. Calvinista, presbiteriana. Inclusive há igrejas presbiterianas extremamente liberais. Eles não abençoam individualmente os gays, não. Eles abençoam as uniões homossexuais. Os luteranos nem se falam. Lá na Suécia você tem a bispa lésbica da Suécia. Na igreja anglicana você tem um reverendo homossexual casado com homem e também você tem a reverenda trans. Você tem toda uma agenda woke já contaminando o protestantismo de uma forma bem bizarra. E só aqueles segmentos mais sectários, mais, por assim dizer, neopuritanos, é que reagem a isso. Mas a infiltração da agenda dita globalista, como você está falando, está muito mais avançada no mundo protestante, principalmente no mundo da reforma protestante. Porque se nós observarmos a reação mesma vem dos grupos pentecostais e neopentecostais, a Igreja Católica continua sendo bastante conservadora nessas pautas. Bastante reticente. E a resistência católica é muito mais forte do que a protestante. A protestante está muito mais subjugada por esses fatores do que a Igreja Católica. Como demonstra o tradicionalista Le Pen, que teve sua obra Falsa Aurora traduzida pela Vida Editorial, diga-se de passagem, uma editora católica. Olhem só o que o Le Pen diz sobre a Igreja Católica. Abre aspas. Dentro da Igreja Católica, as opiniões sobre a URI se dividem. Roma posiciona-se firmemente contra a organização. Não obstante, o apoio católico à URI espalhou-se por todo o mundo, para além do costumeiro leque de católicos dissidentes, sejam teólogos, padres ou ordens religiosas. Fecha aspas. Veja, esse cara parte da pressuposição de que o fato da Igreja Católica ter seus dogmas de fé faz das pessoas serem monolíticas. Existem católicos e católicos. Existem bons católicos e maus católicos. Existem católicos que são coerentes e católicos que são incoerentes. Isso não há nenhum problema em si mesmo, porque a Igreja Católica tem problemas. Porque a Igreja Católica tem vários tipos de pessoas. Nós somos uma igreja cheia de pecadores, e aí? E onde isso invalida a autoridade da Igreja Católica? Onde isso invalida a ortodoxia católica? É fofoquinha de desocupada que fica na janela olhando a vida dos outros, sabe? A URI, para quem não sabe, é a União das Religiões Unidas. Ela é uma iniciativa globalista que procura criar uma religião mundial, unindo o cristianismo, o islamismo, o judaísmo e várias outras religiões. A obra do Le Pen é muito completa para você entender o movimento ecumênico. E o que o Le Pen está dizendo aqui? De fato, o mainstream da Igreja Católica Romana, até o momento que ele escreveu esse livro, não aderiu à URI, mas ela tem penetração dentro da Igreja Católica, ao longo de todo o mundo. Então, Ué, imagina os luteranos, imagina os anglicanos, imagina os calvinistas. Devem estar muito mais aprofundados nisso. Mas é aquela história, o mal mesmo é a igreja. A igreja que é globalista, tá bom? Vai tomar no cu, cara. Vemos que existe sim uma ameaça progressista dentro da Igreja Católica Romana. E o que da Igreja Católica Romana, tá, e os anglicanos lá que já tem reverendo gay, abortista, toda essa merda agenda aí. Não quer dizer nada, não quer dizer nada. É claro, mas é aquela história, o cara tem que demonizar a igreja, não o rabo dele. O que eu pergunto para aqueles que sustentam o catolicismo romano é como que você admite isso se a igreja é infalível? Como? Ué, vamos lá.
A igreja é infalível, mas as pessoas individuais não são. Aí eu pergunto para você uma coisa. Como você admite ser calvinista se o calvinismo hoje está dominado por essas pessoas que você condena só na igreja católica? E não só calvinistas, mas luteranos. E não só luteranos, mas anglicanos. Quer dizer, toda a base da reforma protestante, aquilo que serviu de fundamento para a reforma, hoje em dia está completamente dominada por essa gente. Com exceção, evidentemente, de algumas confissões luteranas que estão separadas de outras. Isso que é interessante. Os caras se separam, se matam entre si, aí depois vêm cagar a regra para a igreja católica. Igreja infalível, o que você entende por igreja infalível? A igreja infalível nos seus dogmas de fé. A Trindade é um dogma de fé infalível? Sim, é. Então, logo, quem prescreveu que isso é infalível? A igreja. Então, a igreja gozava de infalibilidade quando afirmava que a Trindade é infalível. A Sagrada Escritura. Por que a Sagrada Escritura goza da infalibilidade? Porque a igreja também determinou, em caráter infalível, que aquilo é a palavra de Deus. O mesmo podemos dizer de inúmeros concílios da igreja. Os concílios da igreja afirmam certos dogmas de fé. Então, logo, esses dogmas de fé são considerados infalíveis porque tem o auxílio do Espírito Santo e porque a igreja que tem o papel de ensinar o mundo da fé, porque foi dado a ela isso, pelos apóstolos, e como ela guarda a ciência da fé, o conhecimento verdadeiro da fé, então ela pode falar sobre esse assunto e ela pode definir sobre esse assunto. E onde isso tira a infalibilidade da igreja? Idiota. Onde tira isso? Porque existem meia dúzia de católicos que querem que a igreja seja moderninha? Isso não quer dizer nada. A igreja tem fundamentos que são dogmáticos, justamente porque ela goza dessa infalibilidade. É simples. Como que uma igreja infalível está infestada de progressistas? Ué, eu pergunto uma coisa para você. A sua igreja, senhor Enes, deve estar infestada de pecadores também. A gente pode dizer que é menos igreja? Então você está afirmando o seguinte, que, por exemplo, a igreja da época de Paulo, a igreja da época de Pedro, a igreja da época de Tiago, de João, de Marcos, de Lucas, de Mateus, não seria igreja, porque também dentro dessa igreja surgem as primeiras heresias, dentro da igreja surgem dissidências. Na igreja, por exemplo, nós temos Ananias e Safira, nós temos aquelas pessoas que causam conflitos, que causam intrigas, etc. Por quê? Porque são pecadores. Mas onde isso tira a autoridade da igreja? Tirou a autoridade dos apóstolos? Eu queria saber se os pecadores dentro da igreja, no primeiro século de sua história, tiraram ou deixaram de respaldar a autoridade de quem ensinava dentro da igreja. Essa é a grande pergunta. Se nós achamos que, pelo fato de haver pecadores dentro da igreja, isso anula a autoridade e anula a confiabilidade da igreja, então pronto. Se houver um canalha dentro da igreja primitiva, então logo nós podemos partir dessa pressuposição de que um canalha invalida as palavras de Paulo, invalida as palavras de Pedro, de João, de Marcos, Mateus, Lucas e assim sucessivamente. Isso não tem menor lógica, né? Mas como é que eu posso esperar a lógica de um irracionalista estúpido como ele? Infestada de pessoas que negam a própria doutrina católica. Sim, você chegou a um ponto. Negam a doutrina católica. Mas a doutrina católica se torna falível pelo fato de algumas pessoas não aceitarem? A resposta no sonoro não tem nada a ver uma coisa com a outra. Simplesmente a igreja tem um problema de pessoas que são péssimas no seu catolicismo e que na verdade não são suficientemente católicas. Como também na época de Paulo, na época de Pedro, havia também pessoas que não eram suficientemente católicas. Vamos lá. Professando uma unidade das religiões. Se alguém professa a unidade das religiões, isso é problema dela, mas não é o que a igreja católica professa, pelo menos até agora não. Vamos lá. É um tanto contraditório. Seria temerário da minha parte dizer que todos os católicos são progressistas, embora muitos o sejam. Mas é fato que existe uma ameaça muito grande à igreja católica romana dentro dela, antes dela querer se preocupar com o protestantismo. Meu filho, essa ameaça não é um problema católico, essa ameaça é um problema mundial. É um problema católico, é um problema protestante, é um problema que existe na igreja luterana, que existe na igreja anglicana, que existe na igreja calvinista, presbiteriana, que você chamar. E existe inclusive nas igrejas evangélicas. A diferença é que a igreja católica é a única que até agora está preservando os seus dogmas de fé. Enquanto as igrejas protestantes históricas estão caindo nesse engodo, com algumas exceções, claro. Há igrejas protestantes históricas que serão mais coerentes dentro de certos princípios cristãos e outras que não. Nós não temos uma igreja católica que casa gays, mas nós temos igreja protestante que casa. Nós não temos igreja católica que há, por exemplo, o padre trans,
Mas existe, por exemplo, um reverendo trans da igreja luterana, da igreja anglicana, etc. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra que você está falando. Isso aí, na verdade, chama-se flatus vocis. O cara quer encontrar um motivo para falar mal da igreja. Então ele fica inventando um espantalho, baseado na ideia de que se existem maus católicos ou pessoas que não são suficientemente na fé católica, então logo a fé católica é inválida por causa disso. Não tem o menor sentido isso aí. Querer chorar as pitangas por conta da reforma, por conta de Calvino, por conta dos reformadores. Desde quando o fato de haver católicos progressistas ou católicos que não suficientemente católicos na igreja implica dizer que nós não devamos nos defender dos ataques protestantes? Porque você, em trocentos vídeos, fala tanta merda sobre a igreja católica que, é claro, nós temos que nos manifestar. Porque quem cala, diz o ditado, consente. Então, logo, quando observamos que dentro dos inimigos da igreja existem pessoas como você que fazem de uma câmera um objeto de difamação, um objeto de ataque à moral católica, de ataque aos dogmas católicos, de ataque até mesmo à legitimidade e credibilidade da igreja católica, então por que eu e muitos outros católicos não tenhamos o direito de nos defender das suas calúnias, das suas difamações e das suas mentiras? Por quê? Baseado em quê? Se você se respaldar somente em falar suas besteiras teológicas, ainda assim criticaríamos porque elas não são suficientemente cristãs. Para ser cristão, tem que ser suficientemente católico. Senão você é um cristão parcial, um cristão mal inserido, que no caso é o que a igreja diz. Eles precisam antes limpar sua própria casa. Mas é muito mais fácil criar uma narrativa antiprotestante do que se dedicar a combater esses erros. É isso que você faz, cara. Na verdade, não sou eu que faço. O fato de haver progressistas não significa necessariamente que não tenhamos inimigos fora da igreja. Você, por exemplo, enche a boca de bosta para ficar falando mal de progressismo católico quando você tem a igreja anglicana, cujo bispo é nomeado pelo rei da Inglaterra e tem caso amoroso com outro macho, porra. Ou então, sei lá, a igreja luterana, a igreja calvinista, a igreja presbiteriana dos Estados Unidos. Ah, a igreja presbiteriana casou gay lá, casou. Ah, nós somos a favor da união gay. Tá, meu filho, cuida da tua casa primeiro. O protestantismo não tem moral para falar de católico. Por quê? Nenhuma dessas pautas ditas progressistas conseguiu vingar na igreja. Nem o Papa Francisco é progressista nesse âmbito moral. Isso é um grande mito. É porque muitas pessoas, quando falam do Papa Francisco, falam do Papa Francisco fabricado pela imprensa, fabricado pela mídia. Não o Papa Francisco real, das suas encíclicas, ou então dos seus documentos, das suas homilias, etc. Quantas vezes o Papa não atacou a ideologia de gênero, atacou, sei lá, a prática da, entre aspas, interrupção da gravidez. Não vou falar o nome, né, porque pode dar problema. Enfim, ele cansou de falar mal desse povo. Mas aí o povo ainda acredita que ele é um progressista. Por quê? Porque ele tem uma visão social que pode parecer esquerdista, mas que na verdade tem muita coisa de católico. Ainda que eu tenha muitas divergências com o Papa, com aquilo que ele chama a vertente da teologia del pueblo. Eu tenho divergências com a teologia do povo, que dizem ser uma vertente da teologia da libertação, mas não é uma vertente marxista. Que estão tão impregnados dentro da ICAR que até mesmo padres conservadores têm denunciado isso. Podemos com isso concluir que a ICAR tem perdido a sua força cultural. Tudo aquilo que nós vimos no Concílio de Trento, de uma expansão religiosa da ICAR que tem alcançado outros povos, aumentado o número de fiéis, com uma ideologia de que a Igreja Católica Romana é a única genuína, caiu por água abaixo. Como caiu por água abaixo? A igreja continua pregando e dizendo que ela é a única de Cristo. Aliás, Bento XVI falou isso e escandalizou os luteranos da época, mas enfim, onde isso mudou? Onde isso mudou? A Igreja Católica tem problemas no Brasil? Tem. Em alguns países da América Latina? Tem. Mas cresceu nos Estados Unidos, cresceu na África e hoje em dia nós temos um crescimento de católicos no mundo e não diminuição de católicos no mundo. Agora, o que podemos falar, por exemplo, de países protestantes históricos? Em sua grande maioria, ateus, secularistas, laicos e religiosos indiferentistas. Se você perguntar para um sueco se ele acredita na igreja luterana, ele vai ter a mesmíssima resposta, talvez, de um chamado católico não praticante. Ou seja, de que ele tem simpatia pela igreja luterana, mas ele não frequenta nem mesmo o batismo. Hoje, na Suécia, para se ter uma ideia só, tem mais número de enterro do que de batismo. E aí esse cara vem cagar a regra para católico. Ah, vá merda.
E eu finalizo esse ponto com uma citação do próprio Catecismo da Igreja Católica, que diz o seguinte, abre aspas, os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas, aqui falando do protestantismo, e estão imbuídos da fé em Cristo, não podem ser arguidos de pecados de separação. E a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. Justificados pela fé recebida no batismo, estão incorporados em Cristo, e por isso com razão são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Fecha aspas. Que nós vemos a posição oficial da Igreja Católica Romana. Nós somos irmãos dos católicos. Então, sabe o que eu acho interessante? Ele pega um trecho da Igreja Católica para querer condenar a apologética. Ah, olha, você não pode me bater porque, segundo a Igreja Católica, eu sou seu irmão, tá? Mas eu posso te bater, tá? Eu posso te ofender, eu posso te caluniar, eu posso te injuriar, eu posso te criticar e você não pode falar nada de mim, tá bom? Gabriel Enes, esse tipo de jogo que você faz revela muito do seu caráter. Isso não é um caráter de um homem, isso é um caráter de um moleque. Veja que quando a igreja diz que aquelas pessoas que nascem dentro do ambiente protestante não podem ser acusadas de separação, isso tem uma razoabilidade, que é o fato de que essas pessoas, por terem uma educação protestante, por não terem a oportunidade de conhecer a verdadeira fé católica, claro, você não pode julgá-los como culpados da separação, porque na verdade eles herdaram um determinado tipo de ensino ou um tipo de educação que os levaram a um erro doutrinário ou mesmo a um erro herético. E quando a igreja diz que eles são cristãos, claro, nós estamos falando assim de certas peculiaridades e proximidades que de fato os aproximam como cristãos. Mas também a igreja diz que eles são irmãos separados. Eu, particularmente, embora eu entenda que a igreja queira usar uma linguagem mais amável com os protestantes no sentido de aproximá-los, eu, particularmente, não sou muito fã dessa linguagem. Tá? Eu acho que tem que se falar a verdade. Sim, nós temos que tratar os protestantes como irmãos. E aqui, no caso, quando chamamos os protestantes de irmãos, é porque também eles são filhos de Deus e apesar de eles terem certas crenças heréticas com relação ao cristianismo, existem pontos de aproximação pelos quais nós podemos ter um diálogo e a partir desse diálogo convencê-los a voltar à fé católica. Porém, o senhor Gabriel Enes se utiliza de uma boa vontade e a benevolência da igreja para falar mal da igreja. É como se de repente eu oferecesse um prato de comida a uma pessoa com fome e mesmo essa pessoa com fome, comendo esse prato de comida, cuspisse no prato. É isso que o Gabriel Enes faz. Gabriel Enes, se você é uma pessoa tremendamente mal intencionada, eu não sou obrigado a respeitar sua má intenção. Eu sou obrigado, por um dever moral de consciência e de verdade, em dizer que você é uma pessoa maliciosa e que eu vou denunciar a sua malícia, mesmo a igreja dizendo que você pode ser considerado irmão. Até com pessoas que podemos considerar irmãs, nós podemos ser enérgicos e até mesmo repudiar certas ações. E é isso que eu faço aqui. Até porque se você não se considera meu irmão, cara, quem vai pro inferno é você. Dane-se. Tchau, tchau, querida. então você que me odeia, tá aqui o que a sua própria igreja diz a meu respeito. Agora, eu não te odeio, cara. Você que odeia a igreja católica. É interessante, ele usa esse tipo de raciocínio capcioso que mostra uma tentativa benévola de aproximação da igreja para fazer o que? Chacota dos católicos, afirmando, olha, você tem que me respeitar como irmão, viu? Eu cuspo na tua cara, mas você me respeita como irmão. Resta saber se você se acha realmente inteligente, porque até agora eu só vejo um idiota, né? meus amados irmãos, nós vamos para a última questão. Responder por que a reforma protestante deveria ser louvada pelos papistas ao invés de odiada por eles. Esse cara do chama de papista como se fosse uma ofensa. Cara, eu ficaria ofendido se eu fosse chamado de seguidor de Lutero e de Calvino. Eu ficaria ofendido se eu fosse seguidor, sei lá, do Edir Macedo, do Valdemiro Santiago, ou então, sei lá, do Jim Jones. Aí sim eu ficaria realmente horrorizado. Ser papista pra mim não é um problema algum. Eu sou papista mesmo e com muito orgulho, diga-se de passagem. Eu colocarei na descrição desse vídeo um artigo para você ler, que é um artigo de um site ligado ao Vaticano, chamado Roma Míope sobre Lutero. Lutero foi fundamental para a história da Igreja Católica Romana. Ele foi tão fundamental que se você for lá no Vaticano tem uma estátua de Lutero. Não, o que eu saiba não tem estátua de Lutero coisa nenhuma. O que aconteceu foi que houve um encontro entre
o Papa e os luteranos. E a igreja, querendo fazer média, fez algum discurso elogioso com relação ao Lutero. Eu, particularmente, não gostei do discurso, achei o discurso horrível, com todo respeito ao Papa Francisco, que eu tenho um certo apreço. Achei desnecessário esse tipo de coisa e colocaram na estátua do Lutero. Se fosse por mim, eu colocava numa fogueira, evidentemente. Brincaria até de Santa Inquisição. Botaria, sei lá, um barrete vermelho na cabeça, dando uma de grande inquisidor e tocando gasolina, queimava aquela estátua. Mas como o Vaticano quer uma aproximação com os luteranos, fizeram aquilo. Mas é aquela história. Quando a igreja age de forma benevolente, o protestante age de forma maliciosa. É sempre assim. É que nem, por exemplo, os judeus. Vejam que a igreja, evidentemente, teve muitos problemas com os judeus. As relações entre judeus e cristãos nem sempre foram as melhores. Isso nós sabemos e nós temos que reconhecer isso. Porém, a igreja, em muitos momentos da história, foi defensora dos judeus. Mas nem por isso os judeus são necessariamente gratos conosco. Mas enfim, é a vida, né? Sempre tem os patifes de sempre. Joseph Ratzinger, que é tido como um papa conservador, ele muitas vezes falou bem dos luteranos, se aproximou dos luteranos, entrou em igrejas luteranas. E como que eu entendo a reforma protestante em relação à igreja de Roma? A reforma protestante ajudou os próprios papistas a estabelecerem a sua tradição, estabelecerem a sua teologia. É correto quando papistas falam que a contra-reforma não aconteceu só por conta da reforma. Isso é uma falácia. Infelizmente, algumas pessoas até no meio protestante têm trazido isso. Isso é incorreto, mas há um elemento de verdade nisso. Porque, de fato, havia um grande movimento para acontecer, um concílio para acontecer. Nos tempos de Lutero, havia expectativa de que ocorresse. Não obstante, o movimento de Lutero, de Calvino, que se propagou por outras nações, ele se tornou tão grande que a contra-reforma foi também uma contra-reforma. Então as ideias protestantes, elas foram anatematizadas pelo Concílio de Trento. E nesse processo de anatematizar o protestantismo, Roma, ao negar o que é substancial ao protestantismo, criou suas próprias doutrinas. Estabeleceu o que ela mesma acredita. O tripé, escritura, tradição e magistério, foi um desenvolvimento que a Igreja de Roma teve no Concílio de Trento. Logo, nós podemos dizer que Lutero, ele chacoalhou a Igreja e fez com que a própria Igreja Católica Romana enxergasse as suas falhas e tivesse a iniciativa de corrigi-las. Muito. Essa história de a gente agradecer Lutero pelo Concílio de Trento tem o mesmo sentido de dizer que nós temos que agradecer o Bispo Ário pelo Concílio de Nicéia e Constantinopla. Isso é um completo nonsense. Na verdade, a Igreja teve que mostrar uma resposta dogmática e enérgica com relação aos abusos do protestantismo. Isso é evidente. Mas dizer que nós podemos elogiar o nexo de causalidade sobre os males que o protestantismo causou, isso aí é tão sem sentido como dizer, por exemplo, que fez bem a igreja ter dormido trinitária e acordar ariana, ou seja, negar a divindade de Nosso Senhor. É como se de repente nós estivéssemos dando valor à própria heresia ou à manifestação herética para que nós reafirmássemos a fé ortodoxa. Eu não entendi essa dialética dele, mas tudo bem. Muitos erros que se propagavam na Igreja Católica Romana, inclusive erros morais de padres que tinham filhos, que tinham terras, foram corrigidos pela Contra-Reforma. Então, se foram corrigidos pela Contra-Reforma, então isso não se deveu à Reforma. Porque a Reforma, na verdade, criou mais problemas do que necessariamente soluções. Por exemplo, com relação à questão das terras. Muitos príncipes luteranos confiscaram os bens da igreja. E essas terras, principalmente na Inglaterra, caíram nas mãos dos nobres. E os nobres, tomando as terras da igreja, colocaram um sistema muito opressivo aos camponeses, ou então, no caso, como naquele processo dos enclosures, em que muitos camponeses foram expulsos, as terras comunais foram extintas e assim sucessivamente. Então, houve uma revolução extremamente danosa no que diz respeito ao âmbito social na Europa, com a destruição da presença da igreja nesses países. Diga-se de passagem, um historiador muito bom que diz isso é Christopher Dawson, na obra A Divisão da Cristandade. Ele explica que muitos males foram sanados. Isso significa que eu estou aqui passando pano para Roma, falando que a Contra-Reforma foi uma coisa maravilhosa? Como eu falei, a Igreja Católica Romana tem uma teologia equivocada. Se ela tem uma teologia equivocada, todo o desdobramento vai ser equivocado. Sabe o que eu acho interessante? É o seguinte. Vamos analisar a questão da árvore e dos frutos. A Igreja Católica preserva um conceito de unidade de mais de 2000 anos. A Reforma Protestante, com a sola Escritura, criou 30 mil seitas. A Reforma Protestante, com a sola Escritura e também com seus conceitos extremamente imprecisos e subjetivistas de teologia,
arruinou a unidade cristã, marginalizou a fé cristã no espaço público, tornando-se uma fé privatizada e cada vez mais fraca do ponto de vista cultural, do ponto de vista antropológico e etc. Aí eu pergunto para você uma coisa: uma teologia que é errônea seria aquela que fortalece a fé ou que enfraquece a fé? A Sola Escritura não fortaleceu a fé. A Sola Escritura enfraqueceu a fé. Por quê? Porque ela destruiu a unidade de fé. Porque ela estabeleceu a heresia como um princípio aceitável socialmente e aceitável teologicamente. Todo mundo pode criar os seus argumentos heterodoxos baseados apenas tão somente numa leitura enviesada da Sagrada Escritura. Então o que esse cara fala é de uma asnice que beira o cômico. Mas enfim, vamos observar. Mas é fato, é inegável que Lutero foi movido por um desejo de reformar a Igreja Católica Romana. Sim, muitos hereges tiveram esse sentimento, mas acabaram fazendo merda, né? Não continuou lá dentro porque ele foi excomungado. Excomungado por um papa fraco, por um papa humanista, um papa que não estava de maneira alguma comprometido com a cosmovisão cristã. Que Leão XIII fosse um homem falho, vá lá. Mas ele fez o papel de papa. Da feita que você tem um rebeldezinho, histérico, maluco como Lutero. Porque os protestantes, evidentemente, romantizam o revolucionário Lutero e não mostram o Lutero real, instável emocionalmente, histriônico nas suas falas, extremamente intolerante na dissidência, excessivamente. Eu penso que o Papa Leão X, com todos os defeitos que tinha, ele fez a coisa certa, tinha que excomungar mesmo. Você, papista, pode estudar quem foi o Papa Leão X. O que ele fez, quais eram as ideias dele, o que ele patrocinava. E quem foi Lutero? Lutero foi aquele sujeito, por exemplo, que puxava saco dos príncipes alemães, que exaltou a rapina dos príncipes alemães contra a igreja, né? A carta à nobreza alemã e tudo mais, dando aval de poder espiritual aos príncipes alemães. Ou então aquele sujeito que insuflava a revolta e depois puxava o tapete dos revoltados, como no caso da rebelião dos camponeses, em que ele mesmo falou, tem que passar fio de espadas esses fanáticos anabatistas, enfim. Ou então o Lutero, que dizia claramente que devia tocar fogo em sinagoga com judeu dentro. Esse é o sujeito maravilhoso que vocês exaltam. Evidentemente que Lutero não era um homem burro, ele era um homem inteligente, só que ele era um homem desequilibrado. É francamente desequilibrado. Muitos biógrafos vão perceber certos traços extremamente problemáticos do humor e da personalidade de Lutero. Era uma pessoa completamente instável, era uma pessoa que, sei lá, que tinha realmente coisas assim completamente bizarras, né? Aquele homem não estava de maneira alguma alinhado com a perspectiva cristã. Então nós podemos dizer que o esforço de Lutero foi legítimo para reformar a igreja. Sim, mas qual foi a consequência desse esforço? Foi a desagregação da cristandade, foi a destruição da unidade cristã. Se Lutero levou a cristandade à destruição, então o que ele fez foi uma bela de uma merda. Ainda que você seja um papista. Assim, temos que dizer que, longe de odiarem a reforma protestante, como esses papistas fazem, eles deveriam reconhecê-la como algo que ajudou a diferenciar a sua própria igreja e assim crescer. Porque, de fato, a igreja de Roma cresceu, ela se expandiu, ela utilizou das navegações para conseguir novos fiéis e se perpetuou. Eu não entendi essa lógica. Quer dizer que nós temos que agradecer por um problema para que nós tenhamos uma solução? Então, pelo menos você reconhece que vocês são parte do problema, é menos mal. Agora para o ultimato desse vídeo. Vamos ver a conclusão bosta dele. Eu havia dito que o último bloco seria a finalização e teríamos aqui uma conclusão. Mas eu me equivoquei, porque há uma outra razão pela qual os católicos romanos odeiam a reforma protestante. E aqui é importante nós fazermos um meia-culpa. Diria que essa é uma razão muito forte. Talvez você que acompanha meu conteúdo não gostaria que eu dissesse aqui, mas precisa ser falado. Uma razão pela qual pessoas odeiam a reforma protestante é que a reforma protestante é muito mal ensinada nas igrejas. Muitas igrejas não sabem o que é a reforma protestante. Claro, quem sabe é ele. Na verdade, eu posso dizer o seguinte, é mal ensinada porque o que se ensina sobre reforma protestante é propaganda ideológica. Basicamente isso. Nada do que se ensina dentro dessas escolas dominicais que nós vemos em algumas seitas é historicamente verídico. Esse é o grande problema. Então, se ensinassem a história protestante como ela foi na prática e não o que de fato é o que se vende, as pessoas ficariam bastante assustadas.
acham que Lutero foi de fato um revolucionário, que rompeu com a igreja porque viu que estava tudo errado e que não tinha jeito. Quando você estuda a Reforma Protestante de maneira profunda, de maneira mais acurada, você vê que foi um movimento muito complexo. Um movimento que exige que você se detenha alguns anos estudando para compreendê-lo. O que Lutero fez foi algo extraordinário. Lutero foi de fato um herói. E a razão pela qual ele foi um herói foi porque ele não queria se divorciar da Igreja Católica Romana. Ele foi excomungado, como falei, por um papa corrupto, por um papa fraco, por um papa humanista, e ele tinha um interesse real de revitalizar a igreja. Veja uma coisa interessante, a gente tem que perguntar uma coisa: por que Lutero foi excomungado? Porque ele não queria obedecer às autoridades, porque ele mesmo estava rompendo com Roma. É claro que a ruptura de Lutero foi lenta e gradual, mas ela foi bastante incisiva pelo próprio temperamento exasperado e completamente desequilibrado do Lutero. Então vejam que não foi a culpa do Papa Leão X. O que Leão X fez foi consequência do que Lutero já estava causando. A turbulência, a rebelião, a revolta que levou a Europa praticamente ao conflito. Um conflito que praticamente, podemos dizer, só se estabilizou, se é que podemos dizer assim, se estabilizou entre aspas, em 1648. Mas vamos lá. E pensava no bem do seu povo. Quando nós olhamos para João Calvino, era um homem comprometido também com a unidade cristã. Olha, eu acho interessante esse pessoal falar de unidade cristã, quando na prática o protestantismo foi causa da desunião. O que é causa da desunião não pode ser fundamento para a união. Isso é uma questão de um princípio de identidade. É uma coisa que se exclui, não é? Então, por exemplo, mesmo que os protestantes queiram alardear a unidade da igreja, eles não conseguem. Isso é uma evidência factual. Vamos lá. Ele, inclusive, chorava por cristãos se matarem, se digladiarem. Ah, tadinho, ele chorava. Salvo, claro, quando os cristãos eram inimigos dele. Quando era inimigo dele, ele matava mesmo, né? A gente olha para a Reforma Protestante, longe dos espantalhos que são feitos, tanto do lado católico quanto do lado protestante, nós temos um movimento complexo, que tem nuances, muitas vezes não abordadas. Bom, esse aqui, na verdade, é o espantalho protestante, né? Por razões de comodidade de ambos os lados. As pessoas não querem tratar a Reforma Protestante com nuances que eu trago, por exemplo, nos meus vídeos. Vocês veem, eu fiz um vídeo sobre o papado, que eu explico o papado como um desenvolvimento histórico legítimo, que teve seu sentido a seu tempo. Fiz um vídeo mostrando como que a questão das indulgências ela é secundária para a reforma, enquanto muitas igrejas colocam-na como uma razão primária. Eu demonstro como que a reforma protestante ela foi a base da civilização ocidental de uma maneira superior àquela que Roma o foi. Vejam a coisa absurda que ele falou agora. Ele está afirmando que a reforma protestante deu uma base superior à civilização ocidental, muito maior do que a própria Igreja Católica. Em outras palavras, ele está afirmando que 1500 anos de história cristã são menos história do que 500 anos de degringolação da cristandade. Vamos fazer uma seguinte comparação. Nós temos o advento do Nosso Senhor, depois nós temos Cristo se revelando como Messias, como o Filho de Deus, como o próprio Deus. Ele é condenado à morte, ele é crucificado, ele fundamenta discípulos, ele funda a igreja sobre esse discipulado. Esses discípulos espalham a mensagem evangélica por todo o Império Romano e por outros lugares do mundo. E essa mesma religião se torna cada vez mais atrativa para os pagãos. E através de uma situação muito particular, ela lenta e gradualmente acaba dominando, inclusive, o próprio Império Romano. Ela subjuga o Império Romano. Ela muda a configuração espiritual do Império Romano. E aí nós temos o quê? A degradação da Europa por conta da queda do Império Romano. Quer dizer, claro que essa palavra é um pouco complicada, mas podemos dizer que o Império Romano começou a se degradar cada vez mais até perder a sua existência. E no final nós temos o mundo medieval, o mundo feudal e a própria igreja como a mestra, como a magistra dessa sociedade. Então, dentro desses 1500 anos de história, nós temos a expansão do cristianismo, nós temos a expansão do caso da fé católica, e nós temos inclusive a criação de instituições que são nevrálgicas para a civilização do Ocidente. Mas segundo ele, revolucionário que é, ele está afirmando que o seguinte: 1500 anos de história não valeram nada. A Sagrada Escritura que foi configurada nesses 1500 anos de história não valeram nada. Os concílios que criaram os dogmas de fé pelos quais alguns protestantes se baseiam não valeram nada também. Isso não são bases da civilização. Base da civilização é a partir do século XVI para cá. O nível de absurdidade de certos protestantes me lembra muito o nível de absurdidade que eu vejo na Revolução Francesa mesmo.
A Revolução Francesa não declarava o ano 1 da Revolução? Eles não tinham um calendário próprio, um calendário da Revolução? A Revolução Russa também não tinha o seu calendário? No fundo, é uma mentalidade revolucionária mesmo. Ele está negando todo o substrato institucional, teológico, cultural, político anterior à Reforma Protestante, partindo da pressuposição de que a Reforma Protestante foi algo espontâneo, assim, sabe, surgiu de árvores, sabe? E eu digo, a pergunta que me quer calar é: qual foi a contribuição no âmbito da unidade cristã da Reforma? Nenhum. A Reforma destruiu a unidade cristã. Eu não conheço nenhuma entidade, nenhuma igreja protestante capaz de unir as confissões protestantes. Nenhuma. Nenhuma. Então eu não posso dizer que a destruição da cristandade seja algo basilar na civilização ocidental, a não ser que o que ele entende por civilização ocidental é a modernidade. Aí nesse ponto ele pode estar certo. A modernidade que destruiu a cristandade. A modernidade que colocou o cristianismo numa esfera de marginalidade cultural, de marginalidade moral e marginalidade política. Aí ele deve estar correto em algum ponto. Mas se nós analisarmos as bases da civilização em todo sentido, no sentido moral, no sentido ético, institucional, filosófico, político, sim, a igreja foi muito maior do que a reforma. A reforma protestante é uma ruptura desse projeto. É uma ruptura do projeto cristão. Em algum ponto. E eu desafio, inclusive esse cabeça fálica, que parece um pênis ereto, saído de uma calça, ele me prove, por exemplo, qual igreja protestante tem essa vocação de unificar todas as igrejas no sentido do espírito católico, tal como faz a igreja católica. Eu duvido. Vamos lá. Muitos outros temas que você pode encontrar aqui nesse canal. Você quer aprender mais sobre... Muito chato, muito chato. Bom, eu vou encerrar por aqui, já que já são vários minutos de vídeo, mas a gente percebe sempre o mais do mesmo, né? Uma cultura de ressentimento, uma cultura de falseamento da história, um certo triunfalismo que beira a estupidez, e no final das contas ele não diz coisa com coisa. Pelo contrário, eu me convenço cada vez mais de que eu não tenho que gostar da reforma como católico. Enfim, em suma, é isso, meus amigos. Um grande abraço.